Eu, inclusive, vou colocar para gravar aqui a nossa masterclass. E vou pedir, gente, para vocês, deu algum probleminha no nosso Zoom que a gente não conseguiu pinar automaticamente a nossa imagem, vou pedir para todo mundo pinar a nossa imagem Dá para 2 toquezinhos na tela, vocês é, conseguem pinar. quem tiver no celular, né? No computador é botão do lado direito para pinar a gente. Por favor. E aí me contem, gente, de onde vocês são? Todo mundo Rio, São Paulo, tem gente de outro lugar. Quem puder liga as câmeras, né? Que é mais gostoso a gente conversar assim, olhando para todo Eu mundo. gosto de olho no olho. Ai, tem bastante gente. A Ceará. Ó, que delícia. Volta Redonda, São Paulo, Espírito Santo. Gente de tudo quanto é lugar. Que maravilhoso. Minas. Ai, muito bom, gente. Estamos muito animadas. A gente já vai começar, né? 7h05 já. Vamos começar aqui. Bom, gente, deixa a gente se apresentar. Não sei se É, todo mundo conhece a gente. Vocês provavelmente conhecem o Estúdio S. Eu sou a Juliana, sou a diretora executiva aqui do estúdio. A eu sou a Isabela. Isabela, sou diretora criativa, somos as sócias do Estúdio S, como a Ju falou. Nosso escritório é um escritório de arquitetura e interiores, residencial, com foco em arquitetura de alto padrão. E a gente veio desenvolvendo, né, ao longo de muitos anos, a nossa metodologia atual de assessoria de projeto, que não começou com esse nome, nem da forma que é feita hoje, foi realmente uma construção ao longo de muitos anos e que hoje traz os resultados que traz para a gente. Então, é uma delícia poder chegar aqui e compartilhar tudo isso com vocês, porque realmente, assim, ao longo aí dos últimos anos, muita gente pergunta, né? Toda vez que a gente compartilha, que fala sobre isso, todo mundo pergunta, mas vocês, como de onde veio esse material? Quem, vocês pagaram alguém para fazer isso? Onde é que vocês compraram isso? E tudo realmente foi desenvolvido por nós, aqui dentro do estúdio, né? Dentro da assessoria. Então, a gente vai hoje falar mais aqui sobre isso. E antes de tudo, quero agradecer a vocês, né, Com por certeza. estarem aqui ao vivo com a gente, dedicando um tempinho aí da noite, da rotina de vocês. A gente sabe que, com certeza, a vida de vocês é muito corrida, muito atarefada, então vocês poderem estar aqui dedicando um tempinho para investir, né, querendo ou não, no próprio trabalho de vocês, aprimorar o trabalho de vocês, a aprender mais sobre esse serviço. Tem gente que talvez aqui já faça, né, algo parecido a isso, tem gente que talvez tenha interesse em aprender para começar a fazer. Então, está sendo super especial poder compartilhar tudo isso aqui com vocês, desses processos, dos materiais também, né, que a gente desenvolveu, que a gente vai falar um pouquinho de tudo isso aqui hoje, né, e a gente vai também, o objetivo, na verdade, da Masterclass de hoje é que a gente consiga mostrar o passo a passo, desde a reunião de projeto, no momento do fechamento, né, da nossa assessoria de projeto, até a entrega final aí da obra para o cliente entrar, morar feliz da vida e dar aquele feedback lindo, maravilhoso que a gente ama receber, de que tudo foi maravilhoso. Então, hoje vocês vão ter acesso aqui a esse caminho, que é um caminho testado, um caminho comprovado, que o acompanhamento de obra feito de uma forma segura, feito de uma forma eficiente, principalmente lucrativa, ele pode ser um produto muito bacana, né? Um serviço muito bacana de se oferecer dentro do escritório. A gente sabe que talvez muita gente que está aqui ache que prestar esse serviço de assessoria e acompanhamento é só estresse, cheio de problema, não quero me envolver com isso não, dá prejuízo. Mas acreditem, existe aí um caminho que vai transformar a forma como você executa e oferta também esse serviço para o seu cliente. Então, hoje a gente está aqui para te mostrar que sim, que é possível fazer isso de forma estruturada e sem complicações, tá? Essa aula não é um conteúdo solto, ela faz parte de toda uma metodologia, como a gente falou, completa, né? Que já foi testada, comprovada em mais de 50 projetos que a gente executou aqui no escritório ao longo dos últimos 4 anos e que gerou mais de 50% do lucro do nosso faturamento anual nos últimos 2 anos aqui do escritório. Então, no final da aula de hoje, vocês vão conseguir entender aí o passo a passo do nosso método e como aplicar isso, claro, no teu negócio, no teu escritório. A gente não vai falar aqui de um conteúdo que qualquer pessoa pode encontrar na internet, de algo formatado, porque realmente foi algo desenvolvido por nós, uma metodologia própria e aprimorada ao longo dos anos, que já tem muitos resultados reais, como esses que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. A gente trouxe aqui, né, um pouco
de um antes e depois aqui, de projeto, na verdade, depois, né, executado de algumas coisas que a gente fez aí ao longo dos anos. A gente sabe que é uma dor muito grande dos colegas de profissão não conseguir um portfólio de projetos executados que seja tão fiel ao projeto 3D que foi aprovado lá no estudo preliminar. Então, ter obras que são executadas com esse nível de fidelidade, nos mínimos detalhes, só é possível através de uma metodologia muito bem estruturada. Então, no final da aula, a gente vai te mostrar como que você pode ir além, através de um passo a passo validado, para estruturar a sua assessoria de obra de forma que seja lucrativa. Porque de nada adianta a gente cobrar até um valor alto pelo nosso serviço de assessoria, se no final isso não gera lucro para o escritório, né? Então, a gente precisa, acima de ter um ticket alto aí de assessoria, cobrar um valor correto pelo nosso trabalho, também ter lucro com isso. Então, a gente sabe que muita gente acha que dá só estresse, que não vale a pena financeiramente, que não vale o BO, né? Mas que o cliente está sempre exigindo, que nunca dá para controlar os fornecedores, as demandas. Então, hoje, o que a gente vê muito no mercado são três tipos de profissionais, tá? Vou trazer aqui três tipos de profissionais. O primeiro tipo de profissional é aquele que nem oferece esse serviço, por medo do estresse, né? Por acreditar aí, por falta de segurança, né? Não vou se tocar sente uma seguro, obra. exatamente. E aí não tem organização, mas ele gostaria de fazer, né? Porque ele sente falta ali de conseguir ver o seu projeto sendo executado de forma correta e fiel. E o segundo tipo de profissional é aquele que oferece, né, já tem algum tipo de estrutura ligada à forma de acompanhamento de obra de assessoria, mas ele não tem uma noção clara do que ele deve oferecer, de como que ele vai organizar tudo isso e muito menos de como cobrar isso da maneira correta. Então ele acaba tendo muito estresse, muito prejuízo e fazendo mais do que gostaria, né, que é um clássico de quem faz acompanhamento de obra. A gente faz um monte de coisa, mas no final das contas não queria estar fazendo metade daquilo. E tem o terceiro tipo de profissional, que é aquele que não separa, né, a assessoria, não vê a assessoria. Muitas vezes não vê mesmo, né, a assessoria como algo independente do projeto de arquitetura e acredita que ele só pode ser vendido no combão, né, que a gente fala, de projeto com assessoria, uma coisa só. E dessa maneira ele acaba não conseguindo ele mesmo entender os limites que cruzam ali entre uma coisa e outra, e ele, por consequência, não consegue fazer o cliente entender esses limites. Então acaba virando um efeito bola de neve aí de que a gente faz, né, se desvaloriza e desvaloriza o nosso serviço perante o cliente. Então, quero aqui que vocês contem também no chat aqui qual desses tipos de profissionais vocês acham que vocês se enquadram, para a gente poder saber. Tô curiosa. E não fica com vergonha, não, gente, porque durante muito tempo a gente É, foi o profissional 2 que tinha um serviço de orçamentação, de visita, que a gente não sabia cobrar, não era estruturado, não era organizado. E aí, quando a gente sentou para verificar as horas, verificar o quanto que o escritório estava lucrando, a gente viu o prejuízo e foi a hora que a gente sentou, não, isso aqui tem que mudar. Até porque o público que a gente atende aqui no escritório, que é um público de alto padrão, ele se sente muito mais seguro em fechar projetos com a gente, sabendo que eles vão ter um escritório do lado deles durante todo o processo de obra. Isso é muito importante, trazer essa segurança para o cliente, porque ninguém quer passar pelo estresse da obra, ninguém quer passar por um processo de obra e não ter certeza que não vai ter prejuízo, que a equipe que está lá não vai fazer nada errado, que ele não vai chegar no final, vai ter um projeto totalmente descaracterizado. Então, hoje, a assessoria, a gente ter esse serviço, ajuda inclusive a gente no fechamento de projetos. muito bom, assim, e como a Ju falou, né, não tenho medo de dizer, porque a gente já passou por isso, a gente já esteve nesse lugar, longe da gente não reconhecer a nossa trajetória dentro desse universo aí da assessoria. E uma grande verdade, assim, é que nessa época, né, nesses tempos, a gente nunca conseguia fechar com os fornecedores que a gente indicava. A gente ia na obra, às vezes 4, 5 vezes na semana, fazia visitas de às vezes 5, 6 horas dentro da obra, assim, uma coisa doida. E a gente não cobrava para fazer orçamentação para os clientes, a gente passava horas tirando dúvida de fornecedor e no final do dia a sensação que a gente acabava tendo era que a nossa cabeça estava fritando de tanta coisa acontecendo, problema em cima de problema, um caixa que estava sempre negativo ou na beira do negativo e uma situação muito desesperadora porque a gente não estava sendo paga. Na verdade é essa, a gente não estava sendo paga para fazer o que a gente estava fazendo e muitas vezes a gente também nem queria estar fazendo algumas coisas do que a gente estava fazendo, mas a gente achava que tinha que, né? Tinha. Ah, porque se eu não fizer, o cliente vai nada, né? A gente que diz o que a gente está ofertando
e a gente vende isso para ele entender o valor dentro daquele serviço, por que que ele precisa daquele serviço. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a assessoria era um outro serviço, diferente de projeto de arquitetura, e que a gente decidiu entender que, de fato, o que que a gente queria oferecer nesse serviço foi um longo processo para estruturar toda a nossa assessoria, aprender a cobrar de forma correta, organizar as entregas, e assim nasceu a metodologia que a gente tem hoje, onde o resultado é muito claro. A gente tem muito lucro com esse serviço, muito mais tranquilidade e muito mais autoridade no mercado. Porque o nosso serviço hoje, ao invés de desgastar a relação com o cliente, ele eleva a nossa percepção, né, enquanto profissionais perante o cliente. Os nossos clientes nos respeitam muito, principalmente por causa do serviço de assessoria de projeto. E por que fazer assessoria? Né? Falar um pouco aqui do nossa justificativa. Do por que fazer assessoria? Além de gerar segurança e confiança, né? Como a Ju falou, nos clientes, a verdade é que, assim, nós somos os olhos do cliente na obra. Né? Dentro da assessoria, nós somos uma ferramenta que vai garantir que o sonho que o cliente aprovou, naquela imagem linda, maravilhosa, que ele vai ser executado com fidelidade, para não ter aquele famoso expectativa-realidade, né? Que uma coisa não tem muito a ver com a outra ali, seja por falta de conhecimento executivo, ou seja por não ter alinhamento de budget, por não conseguir conduzir as disciplinas de forma correta. Tem N motivos aí que podem gerar, né, essa ruptura aí do que foi ofertado e aprovado entre o que de fato está ali executado e para o cliente de fato morar. Então, quem nunca passou aí pela frustração de entregar, né? Um projeto completo, lindo, detalhado, maravilhoso e ver ele ser totalmente descaracterizado durante a execução. A gente sabe que com certeza muita gente aí já passou por isso, a gente também, e dá aquela dor no coração, né? Então, além disso, além de ter projetos executados com um nível de fidelidade que a gente te mostrou agora há pouco, ele gera muita autoridade no mercado, porque a gente deixa de ser, né, o escritório, o negócio que tem só 3D bonito, para ter o escritório que tem a habilidade de transformar uma imagem em algo ali, ó, palpável, real, utilizável. Então, é através da assessoria que a gente garante que o que foi aprovado pelo cliente vai ser executado, sem surpresa, sem gambiarra, sem distorção. Realmente ali é até no vídeo, né, que eu mostrei aqui agora para vocês, mas é muito gostoso, assim. Até estava falando sobre isso ontem no nosso Instagram. Do quanto que é bacana quando a gente vai recebendo as fotos de tudo executado, a gente fica, cara, Ctrl C, Ctrl V. Assim, os nossos clientes, eles pedem pra gente os adornos, né, da decoração, assim, da humanização dos projetos, eles querem comprar igual, assim, sabe? Então, isso tudo é uma construção, né, feita desde lá do projeto e focando, claro, na assessoria, que é o momento que a gente vai implementar tudo isso. Então, o que a gente vai te mostrar aqui hoje é o quê? Vamos mostrar para vocês o nosso mapeamento de processo da assessoria, explicar para vocês o passo a passo, desde quando o cliente entra no escritório, que a gente faz o contrato, até a hora que a gente finaliza todo esse processo e vê aquela obra finalizada, bonita e pronta para a gente fotografar e aumentar o nosso portfólio. Exatamente. Então, cada etapa, né, desde a venda do serviço até o início da obra e entrega final, é pensado para que ocorra tudo de maneira muito fluida, sem contratempo e, claro, com muito lucro. Então, bora ver esse mapeamento, que é um mapeamento, gente, grande, viu? A gente tem muita coisa aqui acontecendo dentro dele, mas para gravar aqui a nossa masterclass. E vou pedir, gente, para vocês, deu algum probleminha no nosso Zoom que a gente não conseguiu pinar automaticamente a nossa imagem, vou pedir para todo mundo pinar a nossa imagem Dá para 2 toquezinhos na tela, vocês conseguem pinar. quem tiver no celular, né? No computador é botão do lado direito para pinar a gente. Por favor. E me contem, gente, de onde vocês são? Todo mundo Rio, São Paulo, tem gente de outro lugar. Quem puder liga as câmeras, né? Que é mais gostoso a gente conversar assim, olhando para todo mundo. Eu gosto de olho no olho. Ai, tem bastante gente. A Ceará. Ó, que delícia. Volta Redonda, São Paulo, Espírito Santo. Gente de tudo quanto é lugar. Que maravilhoso. Minas. Ai, muito bom, gente. Estamos muito animadas. A gente já vai começar, né? 7h05 já. Vamos começar aqui. Bom, gente, deixa a gente se apresentar. Não sei É. se todo mundo conhece a gente. Vocês provavelmente conhecem o Estúdio S. Eu sou a Juliana, sou a diretora executiva aqui do estúdio. A Eu sou a Isabela. Isabela, sou diretora criativa. Somos as sócias do Estúdio S, como a Ju falou. Nosso escritório é um escritório de arquitetura e interiores, residencial, com foco em arquitetura de alto padrão. E a gente veio desenvolvendo, né, ao longo
de muitos anos a nossa metodologia atual de assessoria de projeto, que não começou com esse nome nem da forma que é feita hoje, foi realmente uma construção ao longo de muitos anos e que hoje traz os resultados que traz para a gente. Então, é uma delícia poder chegar aqui e compartilhar tudo isso com vocês, porque realmente, assim, ao longo aí dos últimos anos, muita gente pergunta, né? Toda vez que a gente compartilha, que fala sobre isso, todo mundo pergunta, mas vocês, como de onde veio esse material? Quem, vocês pagaram alguém para fazer isso? Onde é que vocês compraram isso? E tudo realmente foi desenvolvido por nós aqui dentro do estúdio, né? Dentro da assessoria. Então, a gente vai hoje falar mais aqui sobre isso. E antes de tudo, quero agradecer a vocês, né? Por estarem aqui ao vivo com a gente, dedicando um tempinho aí da noite, da rotina de vocês. A gente sabe que, com certeza, a vida de vocês é muito corrida, muito atarefada, então vocês poderem estar aqui dedicando um tempinho para investir, né, querendo ou não, no próprio trabalho de vocês, aprimorar o trabalho de vocês, a aprender mais sobre esse serviço. Tem gente que talvez aqui já faça, né, algo parecido a isso, tem gente que talvez tenha interesse em aprender para começar a fazer. Então, está sendo super especial poder compartilhar tudo isso aqui com vocês, desses processos, dos materiais também, né, que a gente desenvolveu, que a gente vai falar um pouquinho de tudo isso aqui hoje, né, e a gente vai também, o objetivo, na verdade, da Masterclass de hoje é que a gente consiga mostrar o passo a passo, desde a reunião de projeto, o momento do fechamento, né, da nossa assessoria de projeto, até a entrega final aí da obra, para o cliente entrar, morar feliz da vida e dar aquele feedback lindo, maravilhoso que a gente ama receber, de que tudo foi maravilhoso. Então, hoje vocês vão ter acesso aqui a esse caminho, que é um caminho testado, um caminho comprovado, que o acompanhamento de obra, feito de uma forma segura, feito de uma forma eficiente, principalmente lucrativa, ele pode ser um produto muito bacana, né? Um serviço muito bacana de se oferecer dentro do escritório. A gente sabe que talvez muita gente que está aqui ache que prestar esse serviço de assessoria e acompanhamento é só estresse, cheio de problema, não quero me envolver com isso não, dá prejuízo. Mas acreditem, existe aí um caminho que vai transformar a forma como você executa e oferta também esse serviço para o seu cliente. Então, hoje a gente está aqui para te mostrar que sim, que é possível fazer isso de forma estruturada e sem complicações, tá? Essa aula não é um conteúdo solto, ela faz parte de toda uma metodologia, como a gente falou, completa, né? Que já foi testada, comprovada em mais de 50 projetos que a gente executou aqui no escritório ao longo dos últimos 4 anos e que gerou mais de 50% do lucro do nosso faturamento anual nos últimos 2 anos aqui do escritório. Então, no final da aula de hoje, vocês vão conseguir entender aí o passo a passo do nosso método e como aplicar isso, claro, no teu negócio, no teu escritório. A gente não vai falar aqui de um conteúdo que qualquer pessoa pode encontrar na internet, de algo formatado, porque realmente foi algo desenvolvido por nós, uma metodologia própria e aprimorada ao longo dos anos, que já tem muitos resultados reais, como esses que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. A gente trouxe aqui, né, um pouco de um antes e depois aqui, de projeto, na verdade, depois, né, executado de algumas coisas que a gente fez aí ao longo dos anos. A gente sabe que é uma dor muito grande dos colegas de profissão não conseguir um portfólio de projetos executados que seja tão fiel ao projeto 3D que foi aprovado lá no estudo preliminar. Então, ter obras que são executadas com esse nível de fidelidade, nos mínimos detalhes, só é possível através de uma metodologia muito bem estruturada. Então, no final da aula, a gente vai te mostrar como que você pode ir além, através de um passo a passo validado, para estruturar a sua assessoria de obra de forma que seja lucrativa. Porque de nada adianta a gente cobrar até um valor alto pelo nosso serviço de assessoria, se no final isso não gera lucro para o escritório, né? Então, a gente precisa, acima de ter um ticket alto aí de assessoria, cobrar um valor correto pelo nosso trabalho, também ter lucro com isso. Então, a gente sabe que muita gente acha que dá só estresse, que não vale a pena financeiramente, que não vale o BO, né? Mas que o cliente está sempre exigindo, que nunca dá para controlar os fornecedores, as demandas. Então, hoje, o que a gente vê muito no mercado são 3 tipos de profissionais, tá? Vou trazer aqui 3 tipos de profissionais. O primeiro tipo de profissional é aquele que nem oferece esse serviço, por medo do estresse, né? Por acreditar em por falta de segurança, né? Não vou se tocar sente uma seguro, obra. exatamente. E aí não tem organização, mas ele gostaria de fazer, né? Porque ele sente falta ali de conseguir ver o seu projeto sendo executado de forma correta e fiel.
E o segundo tipo de profissional é aquele que oferece, né, já tem algum tipo de estrutura ligada à forma de acompanhamento de obra de assessoria, mas ele não tem uma noção clara do que ele deve oferecer, de como que ele vai organizar tudo isso e muito menos de como cobrar isso da maneira correta. Então ele acaba tendo muito estresse, muito prejuízo e fazendo mais do que gostaria, né, que é um clássico de quem faz acompanhamento de obra. A gente faz um monte de coisa, mas no final das contas não queria estar fazendo metade daquilo. E tem o terceiro tipo de profissional, que é aquele que não separa, né, a assessoria, não vê a assessoria. Muitas vezes não vê mesmo, né, a assessoria como algo independente do projeto de arquitetura e acredita que ele só pode ser vendido no combão, né, que a gente fala, de projeto com assessoria, uma coisa só. E dessa maneira ele acaba não conseguindo ele mesmo entender os limites que cruzam ali entre uma coisa e outra, e ele, por consequência, não consegue fazer o cliente entender esses limites. Então acaba virando um efeito bola de neve aí de que a gente faz, né, se desvaloriza e desvaloriza o nosso serviço perante o cliente. Então, quero aqui que vocês contem também no chat aqui qual desses tipos de profissionais vocês acham que vocês se enquadram, para a gente poder saber. Tô curiosa. E não fica com vergonha, não, gente, porque durante muito tempo a gente É, foi o profissional 2 que tinha um serviço de orçamentação, de visita, que a gente não sabia cobrar, não era estruturado, não era organizado. E aí, quando a gente sentou para verificar as horas, verificar o quanto que o escritório estava lucrando, a gente viu o prejuízo e foi a hora que a gente sentou, não, isso aqui tem que mudar. Até uhum. porque o público que a gente atende aqui no escritório, que é um público de alto padrão, ele se sente muito mais seguro em fechar projetos com a gente, sabendo que eles vão ter um escritório do lado deles durante todo o processo de obra. Isso é muito importante, trazer essa segurança para o cliente, porque ninguém quer passar pelo estresse da obra, ninguém quer passar por um processo de obra e não ter certeza que não vai ter prejuízo, que a equipe que está lá não vai fazer nada errado, que ele não vai chegar no final, vai ter um projeto totalmente descaracterizado. Então, hoje, a assessoria, a gente ter esse serviço, ajuda inclusive a gente no fechamento de projetos. É muito bom, assim, e como a gente falou, né, não tenho medo de dizer, porque a gente já passou por isso, a gente já esteve nesse lugar, longe da gente não reconhecer a nossa trajetória dentro desse universo aí da assessoria. E uma grande verdade, assim, é que nessa época, né, nesses tempos, a gente nunca conseguia fechar com os fornecedores que a gente indicava. A gente ia na obra, às vezes 4, 5 vezes na semana, fazia visitas de às vezes 5, 6 horas dentro da obra, assim, uma coisa doida. E a gente não cobrava para fazer orçamentação para os clientes. A gente passava horas tirando dúvida de fornecedor e no final do dia a sensação que a gente acabava tendo era que a nossa cabeça estava fritando de tanta coisa acontecendo, problema em cima de problema, um caixa que estava sempre negativo ou na beira do negativo e uma situação muito desesperadora porque a gente não estava sendo paga. Na verdade é essa, a gente não estava sendo paga para fazer o que a gente estava fazendo e muitas vezes a gente também nem queria estar fazendo algumas coisas do que a gente estava fazendo, mas a gente achava que tinha que, né? Tinha. Ah, porque se eu não fizer, o cliente vai, o cliente vai. O cliente vai nada, né? A gente que diz o que a gente está ofertando e a gente vende isso para ele entender o valor dentro daquele serviço, por que ele precisa daquele serviço. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a assessoria era um outro serviço, diferente de projeto de arquitetura, e que a gente decidiu entender que, de fato, o que a gente queria oferecer nesse serviço foi um longo processo para estruturar toda a nossa assessoria, aprender a cobrar de forma correta, organizar as entregas, e assim nasceu a metodologia que a gente tem hoje, onde o resultado é muito claro. A gente tem muito lucro com esse serviço, muito mais tranquilidade e muito mais autoridade no mercado. Porque o nosso serviço hoje, ao invés de desgastar a relação com o cliente, ele eleva a nossa percepção, né, enquanto profissionais perante o cliente. Os nossos clientes nos respeitam muito, principalmente por causa do serviço de assessoria de projeto. E por que fazer assessoria? Né? Falar um pouco aqui do nossa justificativa. Por que fazer assessoria? Além de gerar segurança e confiança, né? Como a Ju falou, nos clientes, a verdade é que, assim, nós somos os olhos do cliente na obra. Né? Dentro da assessoria, nós somos uma ferramenta que vai garantir que o sonho que o cliente aprovou, naquela imagem linda, maravilhosa, que ele vai ser executado com fidelidade, para não ter aquele famoso expectativa-realidade, né? Que uma coisa não tem muito a ver com a outra ali, seja por falta de conhecimento executivo, ou seja por não ter alinhamento de budget, por não conseguir conduzir as disciplinas de forma correta. Tem N motivos aí que podem gerar, né, essa ruptura aí do que foi ofertado e aprovado entre o que de fato está ali executado e para o cliente de fato morar.
Então, quem nunca passou aí pela frustração de entregar, né? Um projeto completo, lindo, detalhado, maravilhoso e ver ele ser totalmente descaracterizado durante a execução. A gente sabe que com certeza muita gente aí já passou por isso, a gente também, e dá aquela dor no coração, né? Então, além disso, além de ter projetos executados com o nível de fidelidade que a gente te mostrou agora há pouco, ele gera muita autoridade no mercado, porque a gente deixa de ser, né, o escritório, o negócio que tem só 3D bonito, para ter o escritório que tem a habilidade de transformar uma imagem em algo ali, ó, palpável, real, utilizável. Então, é através da assessoria que a gente garante que o que foi aprovado pelo cliente vai ser executado, sem surpresa, sem gambiarra, sem distorção. Realmente ali, é até no vídeo, né, que eu mostrei aqui agora para vocês, mas é muito gostoso, assim, até estava falando sobre isso ontem no nosso Instagram, do quanto que é bacana quando a gente vai recebendo as fotos de tudo executado, a gente fica, cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Assim, os nossos clientes, eles pedem pra gente os adornos, né, da decoração, assim, da humanização dos projetos, eles querem comprar igual, assim, sabe? Então, isso tudo é uma construção, né, feita desde lá do projeto e focando, claro, na assessoria, que é o momento que a gente vai implementar tudo isso. Então, o que a gente vai te mostrar aqui hoje é o quê? Vamos mostrar para vocês o nosso mapeamento de processo da assessoria, explicar para vocês o passo a passo, desde quando o cliente entra no escritório, que a gente faz o contrato, até a hora que a gente finaliza todo esse processo e vê aquela obra finalizada, bonita e pronta para a gente fotografar e aumentar o nosso portfólio. Exatamente. Então, cada etapa, né, desde a venda do serviço até o início da obra e entrega final, é pensado para que ocorra tudo de maneira muito fluida, sem contratempo e, claro, com muito lucro. Então, bora ver esse mapeamento, que é um mapeamento, gente, grande, viu? A gente tem muita coisa aqui acontecendo dentro dele, mas eu acho super importante de poder mostrar aqui para vocês todo esse passo a passo. E a gente separa aqui, tá? Só para vocês entenderem, em 3 fases, como se fossem dentro da nossa assessoria, né? A primeira fase, que é ali desde o momento pré-obra, que a gente chama, é o processo antes de iniciar a obra, porque muita coisa acontece, né? Não é só entregar projetos que o fornecedor inicia, não. Tem muita coisa para ali, que acontece ali para que tudo ocorra da forma estruturada. Na segunda fase, a gente tem aqui os processos internos que ocorrem durante a fase de obra, e aqui no final também focado, um processo específico focado na parte de visitas técnicas, que também tem toda uma metodologia para que as visitas ocorram de maneira, né, eficiente, sem gerar muito custo, muito retrabalho, dor de cabeça, e claro, sempre servindo de respaldo aí entre você, os fornecedores e o cliente. Então, pode começar aqui, Ju. Então, vamos lá, gente. Essa primeira fase, que é a fase... Só deixa eu fazer uma perguntinha. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem antes a tela? Tá bacana? Tá todo mundo conseguindo ver? Vocês tá estão conseguindo ler direitinho? Sim, perfeito. Sim. E se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que no finalzinho a gente vai selecionar algumas para responder, tá? Acredito que vai ter algumas dúvidas e também quero saber de vocês se vocês tiveram algum insight, se tiveram algumas viradas de chave aí, na hora que a gente falar um pouquinho dos processos. Acho que vai agregar bastante para vocês. Nessa primeira pré-obra, a gente tem aqui toda essa linha de cliente, porque o cliente também tem seu papel dentro da assessoria aqui inicial só. Coordenação, que aqui no escritório, para explicar para vocês, a gente tem a nossa coordenação e a gente divide aqui entre criativo e executivo. Então, a gente tem dentro da equipe de executivo a equipe que faz ali toda a parte de assessoria de projetos, que vai nas visitas, que faz a orçamentação. Então, por isso que a gente separa ali embaixo, nessa linha aqui, com a equipe de assessoria, tá? Então, como que a gente inicia? A gente tem a reunião de proposta, e aqui é importante falar que quando a gente faz a reunião de proposta de projetos, mesmo que o projeto seja daqui a 6 meses, que pegue a chave daqui a 1 ano, 2 anos, como eu exemplifiquei para vocês, que a gente tem um cliente que a chave só vem em 2027, e ele já falou que ele quer assessoria, a gente oferta o serviço mesmo sabendo que lá para frente que ele vai contratar. Por quê? Porque isso já cria um gatilho no cliente que ele falou para mim, Juliana, eu já quero ter uma noção de quanto esse serviço vai me custar, porque eu não me vejo iniciando uma obra sem assessoria. Não me vejo fazendo orçamentação, não me vejo indo na minha obra. Eu não quero isso para mim. Eu quero que você ainda entregue a chave e eu entre na minha casa para eu chegar com a minha roupa, botar no meu armário e deitar na minha cama. E ponto. Então, já é um cliente que 2000 lá para 2027 a gente já sabe que a gente vai fazer a assessoria dele. Então, mesmo que o serviço não seja contratado agora, é importante vocês apresentarem ele e falarem ele
e a necessidade de ter ele para o seu cliente. É principalmente isso que a Ju falou, pela questão do agregar valor, né? Eu acho que quando você consegue ofertar esse serviço, explicar o quão complexo, o quão importante, o quão crucial ele é, você consegue aumentar realmente sua percepção de valor perante o cliente. Então, é super importante que isso aconteça. Mas vamos lá. Pelo pessoal que está no celular, melhorou, dando do zoom? Vocês estão conseguindo ver melhor? O pessoal falou que estava um pouco pequenininho. Bom, vamos continuar aqui. A gente fez a reunião de proposta, seguindo a nossa metodologia, que a gente explica como que a gente, né, faz toda essa conversão, um pouquinho do que a gente falou. O cliente deu aceite, a gente envia para ele uma ficha cadastral, para ele preencher com todos os dados dele, a gente enviar para o nosso time de jurídico, montar o contrato e a gente envia para ele esse contrato aqui para assinatura virtual, seguindo todo o nosso contrato virtual, explicando para ele tudo. Às vezes o cliente tem algumas dúvidas. Se o cliente tiver alguma dúvida que precise de uma reunião, a gente faz, às vezes, um call rapidinho para esclarecer. Contrato assinado, sinal pago, vamos embora dar início, start nessa assessoria Só de projeto. uma observação que eu gostaria de fazer sobre essa parte do contrato é que realmente quando a gente coloca aqui seguindo o modelo de contrato para assessoria, é porque é muito importante, gente, vocês conseguirem ter um contrato quando a gente presta um serviço ligado à obra, né, que a gente mexe com tantas frentes de trabalho, tantos fornecedores e, claro, diretamente o bolso ali do cliente. É muito importante que a gente consiga ter um contrato tá feito por um profissional, né? A gente contratou uma advogada e a gente passou todo o nosso passo a passo para que ela conseguisse nos respaldar. Contamos de diversas situações que a gente passou dentro da obra. Então, é muito importante a gente ter um contrato que vá nos respaldar, tá? Dentro desse processo, porque, é claro, né? A gente sempre está sujeito a N intercorrências, a gente lida com seres humanos, então é fundamental aqui que a gente consiga ter um contrato bem desenvolvido. Então, isso é uma dica bem importante. Jamais faça assessoria sem contrato, mas assim. E o nosso contrato só aumenta, tá, gente? Cada coisa que acontece é mais uma cláusula. Cada coisa que acontece é mais uma cláusula. Tanto que os nossos clientes que são advogados, eles até brincam assim, nossa, esse contrato de vocês dá trabalho de ler. Mas tá tudo ali explicado e é aquele famoso combinado não sai caro para ninguém. Exatamente. Bom, contrato assinado, vamos dar início à nossa assessoria. Vou subir aqui um pouquinho. O nosso time de coordenação vai organizar esse primeiro trabalho. Então, ele vai analisar todos os cadernos que o cliente tem de projeto, que no caso aqui no escritório a gente faz projeto mais assessoria, mas tem alguns escritórios que só prestam assessoria. Então, se você só presta assessoria e você não faz projeto, o escritório de arquitetura, ele é mais um fornecedor seu. Então, para você fazer essa orçamentação, você precisa desses materiais, que é o projeto executivo, detalhamento de marcenaria, detalhamento de marmoraria, detalhamento de serralheria, tudo que envolve ali o projeto e os memoriais de produto, que aqui no escritório, esse memorial é uma lista que a gente coloca tudo. Mobiliário, equipamento, revestimento, louças, metais, tudo que o cliente precisa comprar relativo ao projeto. Então, se o seu escritório presta os dois serviços, você vai pegar o seu material e vai organizar isso para o seu time que vai orçar. E se você não faz o projeto, você tem que solicitar para o escritório de arquitetura responsável. Tenha feito. E isso, essa fase é muito importante, vocês vão ver logo na próxima, né, que é desenvolver estágio de fornecedores. Por quê? Porque quando a gente vai fazer, né, uma orçamentação, que é a próxima fase do projeto, né, do projeto seja nosso ou não, é muito importante a gente entender com quem que a gente vai orçar aquele projeto, né? Quais são os fornecedores? Porque a gente sabe que dentro do mercado, para cada disciplina, existem níveis de fornecedores, níveis de entrega muito diferentes. Então, assim, qual que é a sua base de fornecedores? Qual que é a sua cartela de fornecedores? Então, esse é o momento em que o nosso time analisa o projeto, né, todos os cadernos, para entender qual é o nível daquele projeto, qual é o tipo de especificação que está ali. Porque dependendo do tipo de detalhamento de marcenaria, por exemplo, a gente já sabe que a gente não pode orçar com algumas marcenarias porque elas não vão atender aquele nível de detalhamento que aquele cliente exigiu lá atrás. Então, por isso que é muito importante que seja feita essa análise para que a gente consiga organizar e entender quais vão ser os fornecedores que a gente vai trazer para essa concorrência orçamentária, né? Que é a próxima fase. Pode falar. Depois que a gente analisa a gente aqui no escritório tem uma base de fornecedores, como a Isabela explicou, separado. Então, a gente vai entender o que faz sentido para aquele projeto, porque a gente tem que entender não só questões de acabamento, questões de budget, para deixar tudo isso muito bem alinhado com o cliente e na hora que a gente apresentar esses orçamentos não ter uma quebra de expectativa da parte dele, tá? Então, a gente faz essa seleção. Aqui eu só vou dar um zoom out um pouquinho para vocês, para explicar, e depois eu volto para um zoom mais macro. Quando a coordenação separa todos esses fornecedores, vai para a nossa equipe de assessoria, que começa a preparar o primeiro material, que é o memorial descritivo de obra.
O que é esse memorial descritivo? Ah, Ju, mas a pessoa já tem um projeto executivo, a civil já tem executivo, ele não vai olhar o projeto executivo todo e fazer o orçamento? O marceneiro tem ali o detalhamento, ele não vai ver e fazer o orçamento todo? Sim, gente, mas eu acho não, eu tenho certeza e é muito importante a gente descrever algumas coisas relacionadas à obra, como por exemplo, tem algumas reformas que a gente faz que o cliente vai reaproveitar o forro. Então, se isso não estiver bem explicado no projeto, a civil vai orçar como se fosse um forro novo. Ah, o piso vai ser reaproveitado, ou vai ter instalação de vinílico, instalação de papel de parede. Isso tudo faz parte do escopo da civil? Quando ele te passa o orçamento, ele está considerando tudo isso? Então, quando a gente faz o memorial descritivo de obra, colocando tudo que deve ser incluso no serviço, fica mais claro entender se ele faz ou não. E evita problemas como a gente já teve numa obra que foi. Ah, fez toda a infra do ar-condicionado, chegou na obra final, a gente virou para a equipe de civil. Ah, agora faltou instalar as máquinas, né? Ah, mas a gente não instala as máquinas de ar-condicionado. Aí eu, como assim vocês não instalam a máquina de ar-condicionado? Ah, a gente não instala. Falei, instala sim, porque você falou para mim que tudo que estava no memorial descritivo de obra estava estava no seu contrato, você contemplava tudo, inclusive a instalação das máquinas. Aí o cliente, Ju, eu não vou pagar um aditivo por isso, porque para mim estava incluso. Eu falei, para mim também. E aí a gente apresentou, mostrou para ele que foi todo entregue material, a equipe de civil se desculpou, falou, não, realmente, a gente não se atentou, a gente fazia antes, agora não faz mais. Eu falei, mas em nenhum momento você deixou claro isso para mim e todo o material que a gente passou estava escrito. E aí eles arcaram com essa instalação. Então, assim... É o famoso se vira malandro. É muito importante deixar tudo muito às claras, porque mais do que ter dentro do contrato, ter o serviço, é importante também falar o que não é feito. E alguém rabiscou a tela. Não tem problema não, mas não vai falar. Então, o memorial descritivo de obra, ele deixa bem claro os serviços que a gente precisa naquela reforma, tá? Isso facilita muito o orçamento até para os fornecedores. E a rapidez, né? E a rapidez. Velocidade de retorno dos orçamentos, porque a gente sabe que quando a gente está nessa fase de orçamentação, muitas vezes o fornecedor demora muito, né, para dar a devolutiva do orçamento. Então, quando a gente já entrega um memorial descritivo de obra, é muito importante porque faz com que o fornecedor depois ele consiga dar uma devolutiva desse orçamento muito mais rápido, porque ele não precisou, às vezes, ficar ali horas se debruçando no caderno de executivo para conseguir entender, ler lá na nota da planta de piso que o piso vai manter ou ser trocado. Ele já viu no memorial. Então, é realmente super importante que a gente faça isso porque agiliza o nosso próprio trabalho também, no fim das contas, né? Então, é bem importante. E aí, feito isso, a gente vai entrar aqui num looping, que eu acho importante dar um out, só para vocês poderem ver que a gente tem alguns loopings de processo aqui dentro do escritório. Esse looping é o primeiro looping desse processo de assessoria, que é o looping de orçamentação. Então, a partir do momento ali que a gente tem o memorial descritivo de obra, a nossa equipe de assessoria começa a entrar em contato com os fornecedores para solicitar os orçamentos. E aí, né, essa concorrência vai acontecer ali a partir da listagem de fornecedores, dos cadernos específicos que o nosso time de projeto de coordenação já analisou. Feito isso, então, a gente entra em contato com os fornecedores, emite os desenhos para os fornecedores fazerem as orçamentações. O fornecedor, tá? Que é essa linha de baixo, a gente já está no campo do fornecedor. Então, nessa linha de baixo, o fornecedor ele vai analisar o projeto, né, o material que a gente enviou para ele. E aí a gente vai chegar no primeiro ponto aqui de divisão, que é: o fornecedor tem dúvidas dentro do seu projeto? Se ele não tem dúvidas, ele já vai te enviar o orçamento direto. Se ele tem dúvidas, vai voltar para o time de assessoria responder essas dúvidas do fornecedor. E assim a gente segue em frente. A partir do momento que o fornecedor envia os orçamentos para o nosso escritório, o time de assessoria vai salvar esses orçamentos dentro da pasta de orçamento correta, seguindo o nosso padrão interno de nomenclatura aqui do escritório. Deixa eu só fazer uma observação. Isso é muito importante, tá, gente? Porque durante esse processo de orçamentação, a gente tem alguns vais e voltas antes até de apresentar para o cliente. E quando a gente não salva revisão 01, revisão 02, acontece que a gente substitui e a gente não abre comparativo. E aqui no escritório, uma vez, a gente recebeu um orçamento de revestimento. Eu gosto de dar exemplo só para vocês entenderem umas situações que a gente conseguiu resolver por ter um processo bem estruturado. A gente fez um orçamento de revestimento muito grande de uma casa, aí tinha que ajustar um revestimento. Mandamos a revisão. Voltou a revisão R01. A gente abriu, a gente viu o revestimento que a gente solicitou, a modificação que estava certo, mas a gente deu fez como se fosse um cara crachá com a revisão 00 e a gente viu que tinha alteração em outros itens que estavam certos. Então, se a gente só olhasse o que a gente mandou modificar e não visse a revisão 00, tinha passado coisa errada. Então, a gente sempre deixa a revisão anterior
justamente para a gente fazer esse confere final e ter certeza que tudo está muito certinho, tá? Exatamente, isso é bem importante, isso que a gente falou é bem importante. E aí, então, a partir do momento, né, que o nosso time faz isso que ela falou agora, que é a análise do orçamento recebido, a gente entende se está de acordo com o que a gente solicitou ali dentro do projeto. Se não está de acordo com o que a gente solicitou, a gente solicita os ajustes do orçamento, o fornecedor faz esses ajustes do orçamento e a gente volta lá no looping para ele enviar o orçamento, a gente salva na pasta, e aí a gente tem esse looping aqui até o orçamento chegar certo. A partir do orçamento que o momento chegou certo, o nosso time de assessoria vai montar o memorial orçamentário completo, que é o documento que vai ser apresentado para o cliente na reunião ali de escolha dos fornecedores. Então, a gente vai destrinchando todo esse memorial, né, de acordo com o padrão aqui do escritório, a gente vai separando por disciplinas, né, já adiantando vocês, mas a gente orça ele de maneira bem visual, bem prática, e a gente orça aqui no escritório de 2 a 3 fornecedores para cada disciplina, sempre da nossa base de fornecedores. Feito isso, né, após a montagem do memorial, a gente confere esse memorial. Então, a coordenação aqui do escritório confere para saber se está tudo correto, se está tudo liberado. Caso não esteja, tem alguma coisa que não está correta no memorial orçamentário, ela solicita, né, a coordenação solicita os ajustes para a equipe vai ajustar o memorial e a gente vai montar o memorial de novo e conferir o memorial, até o memorial também estar correto para que possa ser apresentado para os clientes. Estando tudo correto, a gente marca a reunião de apresentação com os clientes. Pode subir. E aí a gente tem a reunião com os clientes. Essa reunião é uma reunião que a gente faz online mesmo. É uma reunião muito importante, porque nessa reunião a gente sempre, né, gosta de mostrar para eles os prós e contras de cada fornecedor. Porque não é que são indicações nossas que não tem contras, né? Às vezes o contra vai ser um prazo mais demorado, às vezes o contra vai ser que ele parcela em menos vezes, ou que trabalha com sinal e entrega. Então sempre tem, né, esse momento aí dentro do projeto que a gente fica organizando tudo isso para que flua da melhor maneira. E aí, deixa eu só fazer uma observação com relação a esse memorial orçamentário. Isso foi um grande ganho aqui para a gente. Porque, assim, gente, a partir de hoje, depois dessa aula, por favor, ninguém manda mais PDF de orçamento para o cliente em grupo de WhatsApp, tá? Solto. É até importante para o cliente entender que quando a gente orça de 2 a 3 equipes, para entender realmente quanto custa aquele serviço. Porque se você manda, por exemplo, uma obra civil, 100 mil, a cliente, nossa, Juliana, não estava esperando o orçamento. Mas se você manda depois outros dois, que um é 150 e outro 200, o de 100 mil já não é mais tão caro assim. Então, a percepção... É balizamento. A percepção do cliente muda também. E aí ele consegue visualizar um todo. Quando você mostra uma planilha que é toda estruturada, que é bem diagramada, isso facilita o entendimento dele e até facilita na hora dele decidir. Porque às vezes se ele tem um monte de orçamento solto, ele vai ainda querer analisar, vai demorar para analisar, vai demorar para te retornar. Isso tudo a gente está ali, ó. O prazo de obra está sendo empurrado e a gente não inicia essa obra nunca. Então, ter todo esse material organizado para o cliente facilita muito a gente e antecipa, tá? Essa nossa entrada e esse nosso início de obra. Exatamente, isso é super, super importante. Isso, inclusive, foi uma forma, tá? A gente passou a fazer esse balizamento de orçamentos entre 2 e 3 de cada disciplina, porque a gente lá atrás foi uma maneira da gente quebrar aquela situação que lá atrás a gente não conseguia, né? Fazer eles fecharem com os nossos fornecedores, porque a gente às vezes orçava com um fornecedor e entregava. Aí falava, ah, não, mas eu quero ver outro. Aí ele pegava o dele. Aí foi a indicação da prima, da tia, da avó, da vizinha, e vem aquela coisa, né? Que não tem como comparar a banana com laranja. Então, a maneira que a gente venceu isso foi já dando essa gama de balizamento de orçamentos para ele, porque dessa forma ele escolhe, mas ele escolhe entre os nossos. Então, assim, isso foi uma super sacada interna e que melhorou demais, assim. Hoje em dia a gente tem, sei lá, 99% de todos os nossas assessorias são executadas 100% com fornecedores nossos. Assim, é muito bom, né? E esse ponto da gente deixar claro para o cliente que a gente só faz de 2 a 3 orçamentos de cada disciplina, também evita aquilo assim. Ah, mas eu posso ver mais um? Ah, mas você pode orçar mais um? Porque no final, gente, assim que a gente iniciou, a gente fazia às vezes orçamento de 7 fornecedores para uma disciplina, 7 marceneiros, 5 civil. E nisso, assim, passando tempo e a gente ali gastando hora, respondendo o fornecedor, falando com o cliente e não andava, tá? Então, é importante, esses pontos, é sempre importante deixar muito claro para o cliente até onde você está disposto a orçar e até onde vai o seu escritório. Isso é uma coisa que a gente deixa claro, inclusive, para eles na reunião de proposta, tá, gente? Que a gente orça com 2 a 3 fornecedores da nossa base de fornecedores, tá?
Feito isso, então, a gente coloca esses orçamentos para o cliente, porque normalmente eles não vão dar a resposta para a gente ali, né? Na hora, quero esse, quero esse. Não, eles normalmente sentam, conversam, analisam. Tem cliente que gosta de entrar em contato com o fornecedor, sentir a vibe, se bateu mais com um, mais com o outro. Tem isso, né? A gente teve um cliente desses, assim, que quis marcar um café com cada fornecedor e ele se simpatizou, assim, até pelo mascado, se viu, por exemplo, mas foi o que ele machucou com a cara. Então, assim. Tem clientes e clientes, então a gente gosta sempre de colocar na pasta, tem o telefone sempre de cada fornecedor, a gente deixa eles sinalizados, né, que eles estão participando da nossa concorrência, e aí quando o cliente entra em contato já está tudo alinhado. Feito isso, o cliente definiu, aprovou os orçamentos, definiu os fornecedores, né? Caso ele não tenha aprovado, a gente analisa essa necessidade de alteração, porque quando o cliente não aprova, a gente tem que entender o porquê que ele não aprovou. Vamos lá, não aprovou nenhum, nada. Como que funciona isso? A gente precisa entender qual que é o tipo de ajuste que ele precisa nesses orçamentos. Foi porque ficou muito caro? Todos ficaram muito acima do que você esperava investir? Ou porque você não se identificou com o trabalho de nenhum? Qual que é a questão? É por causa de um ajuste de projeto, né? Vai demandar um ajuste só de orçamento mesmo? Ou vai demandar um ajuste de projeto? Porque muitas vezes nesse momento, nesse ponto, a gente entende às vezes uma situação muito clara para vocês entenderem. Marcenaria. Às vezes quando a gente orça marcenaria, a gente orça ela cheia, né? Com full, com tudo que tem direito. E aí, quando chega o orçamento, que a gente fala, olha, será que a gente não consegue diminuir 10% aqui desse valor? Porque marcenaria, né? 10% não é pouco dentro de um projeto. Então, é um pezinho aí. E aí a gente fala, não, beleza, a gente vai conversar com o fornecedor e entender como que a gente pode, né? Otimizar esse orçamento. E aí a gente vê com ele, será que de repente esse armário aqui, esse outro, a gente pode botar a parte interna branca, não precisa ser no amadeirado? Então a gente vai tentando conversar para entender se é só realmente uma questão de preço ali, né? Que ele quis realmente reduzir o investimento geral, ou se não, se realmente é algo que vai demandar um ajuste de projeto. Tipo, ó, sei lá, um outro exemplo. A gente fez uma porta uma vez super diferentona que separava a lavanderia da cozinha, tinha um vidro especial, uma estrutura diferente, metálica. E quando o cliente viu o orçamento, ele falou: gente, olha, eu amei, mas assim, a gente não consegue fazer ela de repente de um outro jeitinho em marcenaria, porque tá muito caro em serralheria, não justifica para mim fazer dessa forma, sabe? E aí não tem problema, a gente refez esse orçamento, essa orçamentação, né? Teve um ajustezinho ali de projeto, mas foi basicamente na especificação do material. A gente faz esse ajuste, reorça com o cliente, com o fornecedor, perdão, para que a gente possa ter esse novo orçamento, o cliente aprovando, a gente já segue em frente também dessa forma. Deixa eu dar só um zoom out aqui para explicar. Isso que a Isabela acabou de falar é aqui, ó. Qual é o tipo de ajuste que o cliente solicitou? Se for ajuste de projeto, vai para a nossa equipe de projetos, da parte da criação, desenvolver esses ajustes. Se é um ajuste que a gente resolve direto com o fornecedor, trocando material, entendendo o que está ali onerando, a gente solicita esse ajuste para o fornecedor, ele vai ajustar e a gente vai fazer todo esse looping de novo de orçamentação, memorial e trazer esse retorno para o cliente para a gente fechar esses orçamentos e dar início para o nosso start da obra, tá? Então, esse aqui é um looping grande de orçamentação. Mas aqui que a gente falou até agora, tá, gente? É a situação do cliente não aprovar os orçamentos, tá? Porque no caso do cliente aprovar essa orçamentação, a gente basicamente, né, já sinaliza para os fornecedores escolhidos quem foram os escolhidos, dá um feedback para os demais fornecedores que não foram escolhidos, claro, né? Eles precisam saber que o cliente não vai fechar com eles. E aqui é um ponto muito importante, porque aqui no escritório a gente não participa da negociação de pagamento, tá? De nenhum fornecedor, de nenhuma disciplina. É uma coisa que, inclusive, no passado a gente fazia, e com o passar do tempo a gente, né, não passou a não fazer mais e não recomenda que se faça, porque é um trâmite, às vezes, ali que a gente entra num âmbito de. Às vezes tem cliente que quer chorar as pitangas da forma de pagamento e coloca a gente numa posição muito delicada de ter que ficar pedindo para o fornecedor um pagamento ultra, mas que a gente não se sente confortável, porque eu não pediria isso para ele, sabe? Então, a gente prefere hoje em dia deixar a negociação entre eles e a gente só sabe o valor final, mas a maneira que ele vai pagar, que eles vão se acertar, não passa pela gente, tá? O que acontece, normalmente tem cliente que pede pra gente dar uma olhada, às vezes assim, ó, o fornecedor me mandou aqui um contrato, dá uma olhada só para ver se ele incluiu tudo que, né, que vocês acertaram na orçamentação, ver se tá certinho, a gente dá uma passada de olho, né? Às vezes já pegamos algumas coisas que não estavam estipuladas corretas em contrato, porque passou batido mesmo pelo fornecedor. Então, no máximo isso que a gente faz, tá? Mas a gente não entra nessa conversa de negociação de forma de pagamento, né? Entre os fornecedores. E aí, a partir disso, a gente solicita
dos fornecedores, os cronogramas, prazo de execução, de medição, de entrega, né? Como é que está a agenda deles, basicamente, para a gente poder já ter essa primeira visão de todos esses prazos. E aí a gente monta o nosso primeiro cronograma de obra fornecedores, que é basicamente o cronograma onde, a partir do cronograma da equipe de civil, a gente lança inicialmente todos os prazos dos outros fornecedores dentro desse cronograma para conseguir entender como é que vai cruzar todas essas entregas, toda essa galera toda dentro da obra, para aí sim a gente ir para as próximas fases, né? Dentro de todo esse processo. Então, essa reunião de cronograma, depois que a gente faz essa reunião de cronograma, né, com os fornecedores, alinha tudo com eles, os prazos de cada um, a gente sempre coloca na parte do cliente esse primeiro cronograma geral de obra fornecedores e a gente faz uma atualização semanal desse cronograma no decorrer da obra, né, para o cliente sempre poder estar atualizado. Por quê? Aqui no escritório, particularmente, a gente tem muitos clientes que não nem moram, às vezes, na mesma cidade do imóvel que eles contrataram a gente. A gente faz projeto em vários estados, a gente faz projeto fora do país. A gente agora fez uma casa aqui no Rio, mas os clientes moravam em Singapura. Então, assim, é uma maneira também que o cliente tem ali de, né, se sentir respaldado, sentir que a obra dele está em dia, está sendo controlada, está sendo vista, né? Então, é super E importante. controla também, né, a ansiedade do cliente, É. que é uma coisa que ajuda muito a gente a trabalhar em paz. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que foi uma dúvida, em relação à orçamentação, antes da gente ir ali efetivamente para o início da reforma. A gente deixa claro para o fornecedor, falando por que hoje os nossos clientes contratam os fornecedores que a gente indica. Além da gente falar que a gente orça com 2 a 3, o que a gente deixa muito claro para o cliente? O nosso escritório não é responsável pela execução de nenhum fornecedor. Cada empresa é responsável pela sua execução. Marcenaria é uma empresa responsável pela execução. Se tiver algum problema, a gente vai resolver com ele. E assim qualquer outra empresa que entre na obra. Nós não somos responsáveis por esses serviços. Quando o cliente fala que quer orçar com aquele fornecedor marceneiro, primo da amiga, da tia, a gente fala o que para ele? Fala assim, olha, você quer muito orçar com ele? Então a gente vai colocar ele dentro desses 2, 3 que a gente orça. Então a gente já tira um dos nossos, para senão vira bagunça. Só que a gente deixa claro para ele que é um fornecedor que a gente não conhece, é um fornecedor que a gente não viu a qualidade do que entrega, a qualidade do material, a qualidade de acabamento, e a gente deixa bem claro que se lá na frente tiver um problema de acabamento, a gente vai conversar com ele, vai pedir para melhorar, mas a gente não tem como garantir que isso vai ser efetivamente melhorado e também nem garantir se ele vai fugir da obra com o dinheiro do cliente, porque a gente já aconteceu com a gente. Já. A cliente, e eu vou contar essa história porque, assim, isso inclusive, é algo que a gente sempre dá de exemplo para os clientes, porque foi uma situação muito chata. A gente apresentou para a cliente um orçamento de vidraçaria, os nossos 2 fornecedores que a gente confia, e hoje vidraçaria, no geral, são empresas que estão bem difíceis, né, de encontrar no mercado, então a gente tem aquelas 2 empresas fiéis, e ela quis orçar com uma indicação da vizinha, da prima, da amiga. Da vizinha da mãe. A vizinha da mãe dela, que há 5 anos atrás tinha feito um trabalho de alguma coisa com essa pessoa, né, com essa empresa. E, gente, essa história é maravilhosa, para não dizer o contrário. E por causa de uma diferença de R$ 2.000, tá? Pra vocês terem uma escala de valor, o orçamento estava beirando os 50 mil de vidraçaria, era uma casa completa, boxes, espelhos, um monte de coisa. Tava beirando aí os 50 mil e o do cara tava dando assim, 47,5. A diferença ali de R$ 2.500. Ela quis fechar com esse outro fornecedor. E aí, o que que aconteceu? Ela falou: ah, já que, o famoso, né? Já que você vai fazer minha vidraçaria, por que que você não guarda, armazena o meu guarda-corpo? Porque o guarda-corpo dela era aquele guarda-corpo com fixação Spider, todo de vidro, aquele vidro duplo, caríssimo. Só o guarda-corpo mais uns 50 mil, uma casa de 3 andares, todo com esse vidro. E aí a gente ia ter que remover o guarda-corpo, né? Para poder fazer a obra, era uma obra completa na casa. E ela falou: ah, então armazena para mim, no final você reinstala. Aí cobrou mais um pouco dela para poder fazer isso, eles acertaram lá. Eis que, na hora de começar a instalar a vidraçaria, a gente começa a mandar mensagem. Comecei a mandar mensagem. Vocês responderam? Tudo Eles bem? também não. Fez a medição lá dos boxes? Fiz. Eu falei, quando você instalar tal dia? Eu falei, tudo bem, chegou tal data que a gente tem lá. A gente sempre pontua, né, os pontos de entrega no nosso cronograma. Oi, fulano, tudo bom? Cri. Oi, fulano, tudo bem? Liga, nada. WhatsApp, nada. Falei, gente. Aí eu até conversei com a Isabela, falei assim, Bela, não tô conseguindo falar com o rapaz da vidraçaria. O que que eu vou fazer? Vou acionar a mãe da cliente, que estava, né, aqui de frente na obra, e foi ela que indicou. Eu falei assim, olha, não tô conseguindo falar com ele. Ah, não, Ju, é final do ano, tá perto do Natal, ele pode estar muito enrolado, não tá respondendo mesmo. Falei, bom,
Ela, Ok. vamos esperar o ano virar. Tá bom, vamos esperar o ano virar. 3 de janeiro. Oi, fulano, tudo bem? Nada. Aí eu acionei ela de novo e falei assim, por favor, você entre em contato com ele, porque ele não tá me retornando. E assim, né, ele veio de indicação de... Aí eu faço questão de falar, ele veio de indicação de vocês e ele não tá me atendendo. Eu preciso que A você... gente não sabe, a gente falou, a gente não sabe onde fica o galpão dele, a fábrica, porque senão a gente iria até lá, né? Assim, Enfim. para tentar entender, mas não sabíamos. E aí, basicamente, assim, resumo da história, tá, gente? Tomou o golpe. Quando a mãe dela foi lá bater na porta que estava registrada no CNPJ, era um beco, literalmente um beco no meio da Cidade de Deus, que acho que todo mundo conhece aqui no Rio, né? Então, um beco ali no meio da Cidade de Deus. E simplesmente ela tomou um prejuízo de mais de 100 mil reais, porque ainda levou a escada dela, claro, né? E aí ela teve que refazer uma escada de que agora foi muito mais de 50 mil reais. Então, assim, por causa de 2.500 reais de diferença, ela tomou um prejuízo de mais de 100 mil reais. Então, inclusive, esses causos, né, que a gente passa na nossa trajetória fazendo assessoria, que certamente vocês também devem ter muitos aí para contar, eles viraram munição para que a gente conte isso para os clientes, né, no momento de vender assessoria, para que eles entendam, falar, caraca, olha isso, né? E você falava, valor da assessoria, prejuízo é melhor fechar a assessoria, né? Para garantir que isso não aconteça. Então, no caso disso acontecer, assim, é muito complicado, né? Quando um fornecedor faz a situação dessa. Eu vi que a Júlia perguntou aqui agora se um fornecedor de vocês fizer isso, pode acontecer, né? Como aconteceu com a gente. A gente não se responsabiliza, Júlia, porque a gente deixa claro para o cliente lá na reunião de contrato, porque a gente faz uma reunião, né? Lendo os pontos chaves do contrato com eles, a gente deixa claro que a gente não se responsabiliza por indicação nossa. É claro que sendo uma indicação nossa, a gente vai ali tentar, né, até a última instância resolver, mas se tomar o prejuízo, tomou o prejuízo. A gente não vai se responsabilizar. Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente nunca vai poder se responsabilizar por outra empresa. A gente é responsável pela nossa empresa. Então, enfim, é muito ruim quando isso acontece, é muito mais, a gente nunca aconteceu com a Com a gente. gente, mas imagino que possa acontecer, né? Enfim, às vezes acontece, uma empresa vai falir. A gente já teve uma colega nossa que o pai do rapaz que era dono da empresa morreu, e aí ele faliu, e enfim, é uma empresa que trabalhava anos com ela, mas acontece, né? A gente sabe que tá sujeito, mas a gente não se responsabiliza. Só que isso, para que o cliente não venha te responsabilizando e cobrando, é muito importante de ser alinhado com o teu cliente lá, no momento que você vende a assessoria, né? Para você, não adianta a gente não falar sobre isso, tá? Porque, inclusive, a gente já teve clientes que não fecharam a assessoria com a gente, porque falaram que era um absurdo a gente não se responsabilizar. Tudo bem, então ele não vai fechar a assessoria com a gente, mas eu não vou me responsabilizar, não vou colocar o nome da minha empresa, o financeiro da minha empresa em jogo por isso. Então é uma coisa muito importante de se ter alinhado com o cliente, tá? É o que a gente falou no começo, que é combinado, não sai caro para ninguém, tá? Então o cliente, quando ele fecha o contrato com a gente, ele está ciente de que diante de uma intercorrência a gente vai tentar de tudo para ajudá-lo, né? Principalmente sendo um fornecedor nosso. Mas caso ele tome o prejuízo, ele vai tomar o prejuízo. É uma coisa que ele está sujeito com qualquer fornecedor do mercado, mas sendo os nossos, a chance dele diminui bastante. Então, acho que esse é o ponto, assim, principal, deixar isso bem claro para eles. E aí, feito isso, então, a partir do momento que a gente libera esse cronograma inicial de fornecedores, é o fim, né, desse processo pré-obra, que a gente estabilizou aqui, né, chamou de processo pré-obra. E aí a gente entra na segunda fase, que é com o começo da obra, tá? Então, aqui no começo da obra, a gente tem alguns outros agentes, né? Dá um zoom out rapidinho para mim. Tem alguns outros agentes aqui que são essas faixas horizontais, que é o cliente, o condomínio, que entrou como um novo agente aqui, a equipe de assessoria e os fornecedores. E aqui a equipe de projeto, né? A equipe de coordenação sai, porque nessa fase aqui interna a gente já não tem mais eles como um agente aqui dentro do escritório. O que precisa ser resolvido é resolvido dentro da equipe de assessoria mesmo, que hoje em dia a gente tem funcionando, rodando as assessorias de projeto aqui no escritório, tá? Então, a partir do momento, né, que os fornecedores foram escolhidos, sinalizados, tudo resolvido, já sabemos quem vai fazer cada disciplina dentro desse processo, a gente envia o projeto para aprovação do condomínio. Esse é um ponto muito importante, por quê? Vai aqui para cima, Ju. Por quê? O condomínio precisa aprovar o projeto, né? Quando a gente faz, claro, casos de condomínio ou apartamentos em condomínios, né? Porque tem casas, às vezes, de rua e tudo mais, que não vai precisar passar por esse trâmite, mas que no escritório, na esmagadora maioria de todos os projetos residenciais, precisam passar pela aprovação do condomínio. A partir do momento que o condomínio não aprova o projeto por algum motivo, a gente faz uma reunião de alinhamento com o condomínio dentro da assessoria para entender se vai precisar de algum ajuste de projeto.
Se precisa de algum ajuste de projeto, né, que não passou na aprovação do crivo do condomínio, isso volta para o time de assessoria, a gente ajusta, né, solicita esses ajustes, o time de projeto ajusta, envia novamente para o condomínio, e o condomínio submete a aprovação e a gente fica nesse looping. Caso depois da reunião de alinhamento a gente entenda que não precisa de ajuste de projeto, porque às vezes o condomínio não aprova, gente, mas foi ali, assim, uma coisa que eles não entenderam ou que acharam que ia ser de um jeito diferente do que realmente é. Então, por isso que às vezes essa reunião de alinhamento é muito importante. Então, se não vai precisar ajuste de projeto ou se o condomínio aprova de primeira, a gente já vai direto para nossa reunião com a equipe de obra civil, que é a primeira reunião, né, que a gente faz de fornecedor. Deixa eu só fazer um adendo aqui em relação ao condomínio, porque primeiro que a gente já teve um condomínio que pedia 10 dias úteis para analisar o projeto. Isso já deu um baita impacto na gente em relação ao cronograma. Então, quando a gente está ali fazendo os orçamentos, a gente já entra em contato com o condomínio, primeiro para fazer aquele contato bacana com o síndico, conhecer ali os vizinhos, fazer um network, mas principalmente para já entender se tem uma planta do condomínio, tem alguém que trabalha aqui no condomínio há muito tempo, que conhece as infras. Então, a gente já vai ali se apresentando e já vai também ali caçando essas informações e entendendo como é que é, porque a gente tem obra noturna, tem quando é comercial, então a gente tem que entender também como é que é as regras, né, do centro comercial. A gente tem os condomínios, e cada condomínio tem sua regra. Tem condomínio que a obra só pode começar 10 horas, tem condomínio que pode começar 9 horas, e tudo isso a gente precisa entender, porque em algum momento vai ter impacto no nosso cronograma. Então, quando a gente tem essas informações, a gente já faz uma reunião com a Civil já bem mais alinhada, até para ter esse cronograma bem certinho, tá? Exatamente. Então, feito isso, a gente faz a primeira reunião com a equipe de fornecedores, que é com a equipe de civil, tá? Nessa reunião, a gente sempre alinha, né, os itens ali de acabamentos que a civil vai precisar com mais urgência dentro da obra, dentro do cronograma dela, porque cada obra tem as suas minúcias, né? Então, a gente sempre alinha ali o que é mais primordial, o que já precisa começar a ser visto pelo escritório, porque às vezes são coisas que a gente já corre, né, passa um pouco na frente para não atrasar o cronograma de obra. Então, essa reunião é bem importante, fundamental, inclusive, eu diria, de ser feita ali assim que o condomínio aprova, tá? O projeto, porque é o cronograma da civil que vai basear todo o resto, né? Então, ele precisa ser o nosso cronograma base, para os outros irem sendo inseridos e geridos ali ao longo desse processo. Feito isso, depois da reunião, a gente cria um grupo no WhatsApp com todos os fornecedores. Sim, é muito importante que isso aconteça, porque isso vai salvar você de ficar tendo que ser pombo-correio de fornecedor. Então, é muito importante porque dentro do grupo de WhatsApp, além de tudo, já ficar documentado dentro do WhatsApp, porque isso é, né, hoje em dia, um documento, né, juridicamente falando. Mas também, muitas vezes, gente, é lindo de ver eles acertando as coisas entre eles. Nossa, facilita muito. Ó, maravilhoso. Vou dar até um exemplo que aconteceu com a gente, hoje é quinta, terça-feira. Entrou automação na nossa obra e a Civil já tinha saído para liberar até para a marcenaria entrar. E aí a automação, o cliente resolveu contratar, ele ia contratar só depois, bem depois, ele resolveu contratar, se empolgou no meio da obra e contratou. E aí, na hora da gente fazer as furações da caixa de som, conforme o projeto, eles tiveram uma intercorrência da estruturação do forro. Aí ele começou a mandar um monte de áudio. Juliana, não sei o quê. Juliana, não sei o quê. Vídeo, não sei o quê. Aí eu só peguei assim. Oi, fulano. Ciclano aqui tá com dúvida, não sei o quê. Você consegue me ajudar? Ah, consigo sim, Juliana. Peraí que eu vou ligar para ele. Então eu saí de cena, porque assim, ele ia passar tudo para mim. Aí eu ia ter que ligar pro cara da civil. Aí o cara da civil ia passar para mim. Aí eu ia ter que mandar de novo pro cara da automação. E aí nisso aqui eu tô perdendo meu dia, ó, sendo secretária. Quando a gente tem o grupo e quando a gente e cada vez que um serviço vai iniciando, a gente coloca lá e fala assim: oi, fulano, esse aqui é responsável pela marmoraria, pela serralheria, pela automação. Ó, esse aqui é responsável pela civil. Quando você precisar lá medir alguma coisa, fazer uma medição, uma visita, fala aqui para ver se vai ter gente na obra, para saber onde vai estar a chave. Porque senão, gente, eles ligam até para vocês e falam assim: fulano, eu cheguei aqui, não tem ninguém na obra. Como é que eu faço para entrar? Cadê a chave do apartamento? Que até isso eles ligam para a gente se deixar. Então, esse grupo do WhatsApp, ele condensou muito e melhorou muito a comunicação entre os fornecedores mesmo. Então, a gente fica ali olhando e já vou responder uma pergunta, cliente não entra nesse grupo, tá, gente? É Pelo só amor de a Deus, gente e os não. fornecedores. Até porque se eu tiver que brigar coletivamente, é muito mais fácil que eu mando uma mensagem única para todo mundo. Então, esse grupo, assim, é sensacional e facilita muito a nossa comunicação. Isso que a Ju até falou do coletivamente, do esporro coletivo, é o próximo passo. Porque depois que a gente cria esse grupo no WhatsApp, né, claro, a gente explica o que eles estão fazendo ali, dá as boas-vindas e já envia para eles alguns documentos e arquivos, né, dentro desse grupo, como por exemplo, as diretrizes de obra do condomínio, porque para eles todos é importante saber
que horas pode acontecer, onde tem que ficar o entulho, onde tem que armazenar as coisas, limpeza, qual é a política interna do condomínio. Então, são coisas que você teria que falar, ó, para cada um, passa para E cada um. documento também, porque tem Exatamente. condomínio que a gente precisa fazer toda uma listagem com nome, documento de cada um que vai entrar. Então, a gente pede para eles preencher, a gente manda a lista, pede para eles preencherem com os funcionários, e a gente só pega isso e manda para o condomínio depois. Então, é realmente um grande insight isso aqui, viu, gente? Vai melhorar muito a vida de vocês. Feito isso, a gente solicita dos fornecedores os cronogramas, né, de cada um, porque até o momento a gente só tinha o de civil. Então, a gente solicita de todos os outros, previsão de prazos, tudo certinho, agora já é mais alinhado a partir do de civil, medição, entrega, e aí a gente monta o cronograma de obra fornecedor inicial, real, oficial do projeto, tá? Então, feito isso, aqui a gente tem o início da obra. A partir do momento que a gente fez tudo isso, é agora que a nossa obra inicia. Então, por isso que é tão importante, né? Vocês viram já quanta coisa a gente falou aqui e que acontece dentro do escritório antes da obra poder começar. Então, nesse momento que a gente monta o cronograma de obra fornecedor inicial, a gente lança os prazos dos fornecedores, a previsão de compras de todos os acabamentos necessários, porque o cliente precisa ali, como o cliente tem acesso a isso, né? A gente põe na pasta dele, atualiza semanalmente, ele tem que ver ali, ó, semana que vem vou ter que comprar. Claro que a gente também pode lembrar, mas é uma coisa visual, para ele conseguir entender o porquê que ele tem que comprar aquilo ali. Porque já passou, a gente já passou por isso também, né? Do cliente, mas por que eu tenho que comprar isso agora? Ah, mas será que não dá mais para esperar? Não. Então, tá no cronograma ali, ele entende o contexto do porquê que aquilo ali está acontecendo, do porquê que a gente está pedindo aquilo ali naquele momento. E a gente também lança a previsão das visitas técnicas. Claro que elas podem variar, né, por alguma questão de obra, mas a gente sempre deixa pontuado nesse cronograma fornecedores ali, como ele. Depois a gente no final vai mostrar, tá? Para vocês. Como é que é? Vou dar aqui um spoilerzinho desse cronograma dos fornecedores. Não, esse cronograma é o meu chuchuzinho. Foi desenvolvido pela coração. gente. Mas ele é muito bom, assim, É. vocês conseguem visualizar ali a data, né, de cada visita técnica, então o cliente já consegue entender, tipo, aqui vai ter uma visita, aqui vai ter outra visita, e se tiver modificação, a gente vai atualizando isso, claro, sempre. Então, é um documento mega importante dentro desse processo aqui de assessoria. A gente envia esse cronograma para o cliente, como eu falei, né, atualiza semanalmente, coloca na pastinha que ele tem na nossa nuvem, e informa para o cliente sobre a primeira leva de compra dos produtos, porque aqui no escritório a gente separa em alguns bloquinhos de compra. Então, esse é o primeiro bloco de compra, que vão ser aquelas coisas mais importantes, né, para o início da obra, para começar, para rodar. Então, a gente já informa isso aqui nesse primeiro momento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui em relação ao que a gente compra, o que a gente orça para o cliente, é só relativo a materiais do projeto. Material bruto, esses outros itens, a cargo da civil, a gente deixa bem claro isso para o cliente. A gente só orça o que está no projeto. Revestimento, iluminação, decoração, mobiliário e tudo isso a gente pontua, equipamento, tudo isso a gente pontua no cronograma, até para ele entender que a iluminação tem que estar na obra até a data tal. Se não tiver, e o eletricista não tiver como instalar, vai atrasar a sua obra. Para o cliente também se programar financeiramente, porque não adianta eu falar para ele assim, oi fulano, começou a sua obra, compra o papel de parede que vai ser instalado daqui a 5 meses. Não tem motivo para eu descapitalizar o cliente no início da reforma. Então, isso ajuda eles a tanto visualizar e se programar financeiramente, e a gente também ter ali uma cobrança mais efetiva, ó, se a gente não comprar isso agora, vai atrasar a obra. Aí eles se movimentam também para fechar e também das visitas para deixar claro para ele que as nossas visitas são estratégicas e são no final de cada fase da obra, tá? Isso é importante. Uma coisa que eu ia falar também, que é bem importante dessa questão do planejamento, porque, por exemplo, né, a gente sabe que quando a gente está falando de obra, a gente está falando de muitos milhares de reais. Então, a maioria dos clientes, acredito que de vocês também, fica com esse dinheiro investido, né? Ninguém fica ali na conta corrente R$ 500.000 para gastar numa obra ou mais. Então, é muito importante essa questão do cronograma, do planejamento, porque ali o cliente consegue ver, por exemplo, ele já aprovou o orçamento de marcenaria, ou seja, ele sabe quanto é. Então, ele vê lá que na semana tal de obra, que está lá na data tal, né, naquela semana X, ele vai precisar desembolsar ali o fechamento da marcenaria, né, porque fica sinalizado lá. Então, ele já entendeu que naquele momento ele precisa programar a retirada daquele investimento para ele conseguir fazer o sinal. Então, tudo isso, assim, dei um exemplo aqui, mas é muito importante. Os clientes adoram esse cronograma, porque poupa eles, né? Um dinheiro que, às vezes, ele não precisa tirar agora. Fica lá investido, rendendo, às vezes, mais 2, 3 mesezinhos, e ele consegue retirar no momento correto. Então, é super importante também dentro desse processo. E aí, feito isso, então, a partir do momento, né, que a gente informa para o cliente a primeira leva de compras, a gente entra no link de pagamento ou não, que é o momento de como o cliente vai pagar isso, né? Então, a gente só pergunta para o cliente, ó, você vai querer acertar direto com a loja, né? A gente te passa o contato de quem está atendendo a gente, do vendedor, né?
ou então você quer que a gente solicite o link de pagamento, a gente só te manda para pagar. Se o cliente quer direto com a loja, se ele quer falar direto com a loja, combinar, por sei lá que motivo ele quer falar direto com a loja, o cliente realiza essa compra e sinaliza pra gente. Então ele compra lá e manda o comprovante pra gente, certinho, né, pra gente poder ter isso sinalizado de que foi feita a compra e a gente poder atualizar ali futuramente o nosso controle de compras. E aqui, então, caso o cliente diga que ele quer fazer o link de pagamento, a gente solicita o link de pagamento para a loja. E depois de solicitar o link de pagamento para a loja, se ela não enviou o link, a gente continua solicitando. Então, isso aqui é um looping, tá? Que às vezes acontece. A gente tem que ficar pedindo aqui para a loja enviar. Então, a partir do momento que ela envia para a gente encaminha o link de pagamento para o cliente, tá? A partir do momento que o cliente finaliza essa compra, seja direto com a loja ou um pagamento do link, a gente atualiza e monta o cronograma de compras do cliente, que basicamente é onde a gente vai ter, né? É um documento também desenvolvido pela gente, onde a gente coloca ali tudo que precisa ser comprado, acabamento, iluminação, revestimento, mobiliário tal, revestimento tal. A gente coloca tudo ali com base nos orçamentos, todos que foram aprovados pelo cliente, e a gente vai dando os checks. Então, ó, já foi comprado? Já. Já foi comprado? Já. Não foi comprado? Não. Então a gente consegue ter esse controle interno para não ter que, nossa, esqueceu de comprar o revestimento X que é no banheiro. E agora? Quando vai comprar, o prazo não dá e tem que trocar por outro. Certamente já aconteceu com alguém também. Também já aconteceu aqui antigamente. Então é muito importante ter esse cronograma de compras para que nada passe batido nesse processo, né? Visualmente, para a nossa equipe, nada passe batido. Então é um documento que aqui no escritório todo o nosso time de assessoria tem acesso. Então todo mundo, inclusive, consegue dar esse controle aí para entender se está faltando algo, se algo passou batido, se tem alguma compra que está atrasada pelo cliente, né? Porque às vezes, quando ele vai comprar, faltou uma coisinha porque aquela loja não tinha. Aí ele esqueceu de fazer o pagamento que a gente mandou da outra loja que tinha a peça que faltou. Então, assim, é muito importante ter esse controle de compras aí para que tudo funcione de uma maneira mais importante aqui dentro desse processo. E até para a gente cobrar as lojas, porque às vezes eles falam, o revestimento chega até dia 20 desse mês. Dia 19 eu tô assim, e aí, fulano, o revestimento ainda não chegou, vai chegar dia 20? Vai. Eu falei, então tá bom, tá? Para não atrasar minha obra, porque eles já tiveram que mandar de Uber revestimento para minha obra, senão ia atrasar. Então, a data combinada, o prazo combinado, a gente tem no calendário tudo marcadinho, porque quando tá chegando, a gente pergunta se está tudo certo para entrega, se atrasou, se não atrasou. Está dando previsto. Se está dando previsto. E se atrasar, a gente sinaliza isso também no cronograma. O início do banheiro de revestimento atrasou porque o revestimento da loja atrasou. Então, tudo isso a gente vai pontuando, tá? Exatamente. É esse cronograma, né? Não só das datas ali, se foi comprado, mas como a Ju falou, também se foi entregue da forma correta, se teve alguma intercorrência na entrega. Então, tudo isso fica dentro, né, do controle de compras. E aí a gente informa, claro, toda a equipe de civil sobre essas entregas, né? Porque eles é que fazem o recebimento de tudo ali dentro da obra. A gente já adiantando que a gente não fica responsável por isso dentro da assessoria. Isso também é deixado claro lá na reunião com o cliente, tá? Então, a gente não vai para a obra para receber iluminação, não vou para a obra para receber revestimento. A gente, na visita técnica da semana, faz a conferência do material. E claro, caso tenha dado alguma intercorrência, a gente solicita, mas a gente não é responsável por esse recebimento. Caso calhe de acontecer, né? No momento que a gente está fazendo a visita, alguém chegar ali, calhou da empresa enviar algum material, chegar alguma coisa, a gente vai receber, claro. Mas a gente não vai até a obra só para isso, tá? Então, feito isso, a gente atualiza sempre o controle de compras conforme a chegada e fiscalização dos materiais, seguindo o modelo do escritório, e coloca esse controle de compras na pastinha do cliente, tá? Então, feito isso aqui é um looping de compra que finaliza aqui, mas que ele é feito, né, como a gente falou lá atrás, a gente tem alguns blocos de compra aqui dentro do processo de assessoria. Então, aqui a gente narrou como se fosse o primeiro, né? E isso vai acontecer em outros momentos da obra. Então, a partir do momento que a civil avançou ali, a gente viu no cronograma que avançou, a gente fala, ok, segundo bloco de compra vai entrar agora. Agora tá no momento da gente fechar a iluminação, tá no momento da gente fechar os acabamentos de tomada, tá no momento de fechar, sabe? A gente então vai separando isso, por quê? Isso também é muito importante, gente, porque a gente já teve uma cliente, inclusive, sempre contando casos, né? Muitos anos, gente, nessa vida, muitos casos. Mas a gente teve uma cliente que comprou, por ansiedade, os equipamentos todos na Fast Shop, caríssimos, do apartamento inteiro, assim, e comprou de doida, sem falar pra gente. Quando a gente chegou na visita técnica, na semana seguinte, estava lá, um monte de caixa da Fast Shop. E a Juliana falou, mandou uma foto, eu falei assim, gente, que passa aqui, né? Liguei pra cliente, falei, Flaviane da vida, o que rolou aqui?
O que você fez? Ainda não faltava, sei lá, 2 meses. Era uma obra grande, durou um ano a obra dela, pra vocês terem noção. Então, foi uma reforma geralzona, assim, botamos no chão o apartamento. Então, foi uma obra bem extensa. E aí, faltava 2 meses, assim, ainda pra ela comprar lá. E, meninas, comprei, que não sei o que, não aguentei. Fui no shopping, passei a final de semana, fiquei ansiosa, comprei. Resumo da ópera, tá, gente? Ficou tudo armazenado, guardado, com pano, tudo, não foi movido. Não teve jeito. Na hora que foi aberto para instalar, estava tudo arranhado. E 2 meses depois, não dava mais para trocar. Porque eu já tinha perdido a garantia. Algumas coisas a gente conseguiu trocar, né? Baseado aqui no bom relacionamento que a gente tem com nossos fornecedores, muitas coisas a gente conseguiu dar um jeito de trocar, mas outras não deram para trocar mesmo. E enfim, né? Não tem o que ser feito nesse caso. Ela comprou fora do planejamento correto e danificou. Então também é muito importante por isso, para que o cliente entenda que não é para comprar as coisas antes da hora. Ainda ficou assim, um super volume dentro do imóvel, sabe? Atrapalhando a dinâmica ali da obra. E é aquela coisa, né? Às vezes vai uma pessoa fazer a instalação de uma coisa, chega lá e apoia a coisa em cima do equipamento. Então, assim, é complicado, porque nem sempre todo mundo que cruza pela obra vai ter cuidado. Então, é realmente um ponto muito importante, tá? A gente ter esse controle de compra sempre também muito explicadinho para o cliente, bem visual, né? Para que não aconteça isso. A Alessandra tá falando que É. também já E a aconteceu na gente obra dela. também teve uma cliente que a civil ficou pressionando ela, abre um parênteses bem grande, não foi indicação nossa, que ficou pressionando a cliente para comprar, e eu falei assim, não compra. Eu falei assim, você já não tá com cronograma de compras? Não compra, sua obra ainda vai demorar muito tempo. Não, porque ele falou que vai terminar minha casa em 4 meses. Eu falei assim, não vai. Não, não vai. Não, Ju, mas eu preciso comprar, porque senão ele vai atrasar. Eu falei assim, ele não vai entregar sua casa em 4 meses, sua casa é obra para quase um ano. Ah, mas ele me prometeu. Eu falei assim, mas prometeu errado. Eu tô te falando que não vai. E ela ficou desesperada. Eu falei assim, não compra. E a conclusão, ela comprou tudo. A obra dela tá indo para quase um ano. E assim, itens de iluminação, itens delicados que era para o final da obra, o dia que eu fui na obra olhar, assim, eu fiquei horrorizada, porque eles deixaram tudo jogado, e aí eu fui Coisa perdida, coisa né? perdida, tipo, coisas que ela comprou, que a gente marcou que foi comprado, que a gente viu, que a gente abriu a A caixa, gente checou. que a gente checou. E ela falou assim, Ju, sumiu. Eu falei assim, não sumiu, tá aí, porque eu vi, está documentado, está com foto, e sempre que possível eu tiro foto. Tiro foto e conto tudo, porque eu vou tendo aquele registro. Falei, tá aqui, ó, olha aqui a foto. Olha aqui a foto, você comprou. E aí ela foi cobrar deles, mas assim, não tinha necessidade de ela se descapitalizar ali agora para comprar esses itens, se eram coisas que vão ser instaladas mais para frente. Sim. Então, sempre alerta em seu cliente de sempre seguir esse cronograma, e se tiver alguma urgência, assim, se a obra antecipar, a gente vai sinalizar para ele também, ó, a obra antecipou, deu tudo certo. Agora a gente pode já comprar esses itens. Por isso a Então, importância de ser atualizado sempre, né? Semanalmente ali praticamente. Então, tem um dia específico para o time de assessoria fazer a atualização de todos os controles, um dia específico para atualizar todos os cronogramas. E aí é muito mais fácil, porque aí o cliente vai sempre tendo aquilo ali muito atualizado, né? Dentro do processo geral dele. Então, feito isso aqui, a gente entra no nosso último looping, que é o looping de visita técnica, que é um looping à parte, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem 4 agentes envolvidos, que é o cliente, a coordenação, a equipe de assessoria do escritório, mentir, tá? São 5. Os fornecedores e a equipe de projeto, né? Porque a gente sabe que visita às vezes demanda aquela alteraçãozinha de projeto no decorrer da obra. Então, a partir do momento que a gente inicia a obra, a gente define sempre o tema e o escopo da nossa visita técnica, tá? A gente não faz visita técnica assim, ah, não, porque tem que fazer toda semana. Não. Principalmente a partir do momento que tem fases ali da obra que a obra não anda tanto em uma semana, porque são tarefas mais minuciosas, são tarefas que vão demandar ali um pouco mais de tempo, né? Às vezes a gente faz uma cura de um concreto, de alguma coisa, você está fazendo uma casa, um residencial, então não tem porquê. Às vezes você está indo gastar uma visita, perder o seu precioso tempo para ir na obra ver nada. Então, é muito importante a gente sempre definir o tema e o escopo da visita técnica, principalmente porque hoje a gente tem um time de assessoria. Então, eles precisam entender quando eles vão até o local o que eles estão indo ver, né? Porque senão vira aquela coisa, né? A gente brinca muito, que quando entra na obra, é um tal de Juliana, ô Juliana, ô Juliana. Quando vê Juliana, não viu nada do que tinha para ver dentro da obra e foi sugada por absolutamente todo mundo que estava lá dentro trabalhando na obra. Então você precisa definir para que você está indo fazer aquela visita naquele dia, né? E para isso a gente tem os nossos guias de visita internos do escritório que são relativos a cada tema. Então, aqui no escritório, a gente tem, por exemplo, guia de visita para conferência de elétrica, guia de visita para conferência de iluminação, guia de visita para conferência de hidráulica, sabe? Então, a demolição. A gente tem para esses itens. Por quê?
são basicamente guias, checklists que o nosso time leva para lembrar de que tem que ver tudo aquilo, né? Porque principalmente quando a gente faz coisas maiores, apartamentos muito grandes, reformas muito grandes, a gente sabe que às vezes uma coisa vai passar batida, né? Que você vai ter deixado de ver naquele dia. Então, quando você tem ali o checklist, é bem discriminado mesmo, mas você vai vendo ali, checklist de elétrica. Tem que verificar a altura dos pontos de tal coisa. Então, a gente separa por ambiente e ela vai vendo. Naquele ambiente, vou conferir agora esse ambiente, elétrica. Já vi isso, já vi isso, já vi isso. Então, é muito mais fácil, né? Tudo que a gente faz aqui, gente, que a gente está falando aqui dentro do nosso processo de assessoria, dentro da nossa metodologia, é com o objetivo de minimizar as chances de erro. Ah, não, porque não tem erro. Tem. Somos seres humanos, porque acontece, gente. O nosso objetivo aqui é minimizar os erros, né? Então a gente sempre vai estar sujeito. E muito do que eu falo, né? Sempre falo isso para os clientes, é o quê? Não tem obra sem problema. Não tem. Não é comigo que eu vou te dizer que se a sua obra não vai ter problema. Ela vai ter problema, com certeza. Mas a maneira que eu vou resolver o seu problema vai fazer toda a diferença. Porque eu vou saber como resolver o seu problema. Eu vou ter agilidade para resolver o seu problema. Eu vou ter tempestividade. Então, assim, isso é o que você tem que vender para o cliente, né? A maneira que você vai resolver o problema dele. Não adianta dizer que você não vai ter problema. Você vai, sabe? Então, isso só vai gerar frustração. Então, tudo isso que a gente fala aqui é na tentativa de minimizar esses problemas, esses erros, e entender a melhor forma de resolver. Porque quando acontece um erro, é claro, né? A primeira coisa é a gente resolver. Mas quando a gente vai olhar para o nosso negócio, para o nosso escritório fazendo assessoria, depois que a gente resolve o problema, a gente tem que voltar isso para cá e entender de onde veio esse problema. Como é que esse problema surgiu? Qual foi a raiz desse erro, né, ou dessa intercorrência? Tinha algo que a gente poderia ter feito, ou que a gente possa fazer a partir de agora para que isso não volte a acontecer? Então, por isso que é muito importante a gente ter um mapeamento de processo, que é isso, esse mapeamento existe, ele fica disponível dentro da nossa pasta para toda a nossa equipe ver. E ele é super importante de existir, porque no momento em que acontece qualquer coisa, a gente vem ver, ok, onde é que aconteceu o erro aqui, dentro desse processo, para a gente aplicar alguma coisa dentro dessa fase que teve um erro, para que isso não volte a acontecer, tá? Então, a partir do momento que a gente define o escopo, tem os guias, a gente vai fazer a visita técnica. Dentro dessa visita, a gente sempre faz as conferências, os registros fotográficos, e ela tem uma duração aqui no escritório de até 3 horas, tá? De 2 a 3 horas. Essa visita técnica, ela tem aí duas vertentes, né, que a gente chama. Então, a gente separou aqui em duas caixinhas, porque são temas diferentes. As visitas, por exemplo, de medição de marmoraria, marcenaria, vidraçaria, são visitas técnicas de acompanhamento, basicamente. Por quê? A gente sempre vai ali, a partir dessa visita técnica de acompanhamento, receber um material gráfico do fornecedor. Como a gente está fazendo assessoria, a gente faz compatibilização, né, de projeto dentro da nossa assessoria. Então, o fornecedor que fez a medição, ele vai passar para a gente, por exemplo, a marmoraria. Eles fazem o desenho deles com base na medição do local e a gente precisa ver se está tudo certo. Então, a gente vai analisar o material enviado pelo fornecedor, verificar se está tendo algum impacto ali dentro do projeto, a partir do que ele desenhou, do que ele viu lá. Se ali está tendo impacto no projeto, a gente vai solicitar os ajustes, ou se tem algum erro, né, no desenho que ele fez, a gente vai solicitar os ajustes, envia de novamente para o fornecedor, recebe o material, analisa o material e verifica de novo se está correto. Caso já esteja correto, ou no momento que estiver correto, a gente libera isso para a fabricação. Já nas visitas, por exemplo, com conferência de materiais recebidos, que são super importantes, né? Como a gente falou lá atrás, questão de controle de compra, para verificar se não teve nenhuma intercorrência, a gente vai até o local e faz a verificação de material recebido na obra. E isso pode variar, tá? Existem, por exemplo, guias e checklists, gente, aqui no escritório, para cada tipo de verificação. Porque uma verificação de iluminação é totalmente diferente de uma verificação de revestimento, por exemplo. Então, a gente sempre faz essa verificação a partir do nosso memorial de produtos, que é onde fica tudo listado, né? Que foi especificado e comprado pelo cliente. Ou até o próprio romaneio do pedido do cliente. Então, a gente sempre imprime, leva ou leva no iPad. E aí, o time vai ali riscando, ó. Chegou o revestimento tal, veio correto? Tá. Tá a quantidade certa? Tá. Tá com o acabamento certo? A padronização certa? Tá tudo certo? Tá. Então, se não teve nenhuma intercorrência, a gente marca o item como entregue no controle de compras, marca que não teve nenhuma intercorrência, e caso tenha alguma intercorrência, a gente sinaliza ao fornecedor para trocar ou fazer a substituição necessária. Então, é sempre muito importante também que essas visitas de verificação, gente, é por isso que é importante, ó, a gente vai vendo, por isso que é importante ter um cronograma. Por quê? Porque se você sabe que vai ter uma entrega grande de revestimentos ali naquela semana, você precisa fazer uma visita naquela semana. Não para receber os materiais, mas porque você precisa verificar tempo de poder solicitar uma troca e não só o cliente não perder o prazo de troca dele, né? Porque isso sim seria responsabilidade sua, nossa, no caso, mas também para que o cliente
não chegue algo ali dentro e não dê tempo de você verificar, sabe? Para que não impacte no cronograma da tua obra. Porque às vezes você demora muito para ver, e mesmo que tenha vindo tudo certo. Mas, às vezes, vem algo errado dentro desse processo e você fala, pô, para pedir para trocar, tudo bem, eu vou até conseguir trocar, mesmo estando fora do prazo, mas vai demorar 20 dias úteis para chegar. E aí vai impactar no cronograma de fulaninho, de ciclano. Então, assim, bagunça geral, né? Então, por isso que é muito importante você ter esse cronograma de obra fornecedores, ter o controle de compras para você conseguir entender onde vai acontecer cada uma dessas entregas, para que você também se respalde, para facilitar o seu próprio trabalho. Então, tudo que a gente produz aqui, de material gráfico, tudo que a gente entrega dentro da assessoria, ele tem uma dupla função. Não só para o cliente se sentir cuidado, para o cliente saber que está tudo sendo controlado, tudo sendo organizado, mas também para nós, para facilitar o nosso trabalho, para aprimorar, para melhorar o nosso trabalho e de quebra, deixar a gente com a moral lá em cima com o cliente, sabe? Porque eles saem daqui, né, da assessoria assim, não existe organização como a de vocês, vocês são o top do top, eles enchem a nossa bola, assim, eu amo. Não, eu acho muito engraçado que eles falam assim, quem manda na obra são elas. Eu não sei de nada. Elas que resolvem, elas que vão trocar, elas que vão resolver, elas que mandam. Não, Então, vocês terem noção de nossos clientes, é de verdade, assim, teve uma situação, eu não tô brincando, tá? Juliana tava de férias, tá? Ela é que é diretora executiva, ela é que é diretora dessa parte de assessoria no escritório. Eu tô aqui de prometida, tô brincando. Mas ela tava de férias, tá? E aí o cliente, obviamente, sabia que ela tava de férias, né? A gente sinaliza, claro. O time de assessoria tava tocando a assessoria do cliente e aí tinha uma modificação que precisava ser feita dentro da obra. A equipe de civil falou diretamente, não, se você me autorizar, eu faço. E aí o cliente falou para ele assim, não, não. Eu vou esperar a Juliana voltar de férias. Eu preciso que ela valide com você. Então, assim, é esse nível, assim, de moral que a gente fica com os clientes dentro da assessoria. E isso é muito legal, né? A gente fala que brincando, mas isso é incrível, assim. Foram realmente anos aí de trajetória, de caminhada pra gente conseguir chegar nesse lugar, eu acho que de respeito, né? De importância, assim. e é muito legal, assim, eu, assim, como profissional, né, tem toda essa parte que da assessoria, ela valoriza o nosso escritório, o lucro, mas é muito, assim, é muito humano você chegar no final de uma obra e o teu cliente está te amando, te fala assim, Ju, vamos inaugurar aquela churrasqueira, vem você, Isabela, e o time todo pra gente comemorar. É muito gostoso e muito gratificante isso. E também, fala assim, quando vocês vão trazer a produção pra gente fotografar o projeto? Porque ficou bonito, né? A gente conseguiu fazer igualzinho. Então, porque a gente também sabe que a gente tem, nossa, muitos colegas profissionais que fazem, né, as suas assessorias, e aí no final deu tanto problema que assim, eles nem conseguem fotografar, né? Então, assim, às vezes desgasta a relação com o cliente. Desgasta a relação com o cliente e nem o cliente nem permite que fotografe. Então, isso é muito complicado, muito chato, né? A gente sabe, porque toda a questão da assessoria que a gente falou até lá atrás, de ter essa importância de você conseguir, né, ter o teu portfólio, ver o teu projeto ali executado, ter esse prazer. A gente sabe, isso é uma conquista para nós, como profissionais. Então, é todo o processo, né? Realmente toda uma metodologia para a gente conseguir chegar no final de uma obra com essa perspectiva do cliente, com essa visão do cliente sobre a gente. Então, feitas visitas técnicas, né, a gente sinaliza ali o fornecedor, faz a substituição, atualiza controle de compra, sinalizando a intercorrência, para o time todo ficar sabendo que teve uma intercorrência. E após essa visita técnica, a gente sempre carrega as fotos da visita na pastinha do cliente, para ele poder ter acesso, seguindo o nosso formato de organização interno do escritório também, que a gente tem tudo isso organizado na pastinha do cliente. Elaboramos nosso relatório de visita técnica, que é algo assim, gente, isso aqui, ó, é crucial e respalda vocês de muito. A gente já foi respaldado de tanta coisa com relatório de visita, gente, porque basicamente esse relatório de visita também é um modelo interno aqui do escritório. E a gente ali sinaliza todas as intercorrências e as soluções que a gente propôs na visita ou após em loco. Então, esse relatório de visita, ele ali é mencionado, né? Não só tem fotos com sinalizações, ele sempre tem o nome de todas as equipes e fornecedores, que estão envolvidos ali dentro daqueles comentários. E isso é muito importante, porque esse relatório depois, ele é enviado para todo mundo, né? Para todos os fornecedores, ele é enviado para o próprio cliente. Então, assim, o relatório ele te salva daquela situação de já tem certeza que alguém que já ouviu do fornecedor assim, mas como que eu te falei isso? Eu não combinei, não. Isso com você. Não sei disso, não. Eu falei que ia fazer quando? Falei não. Eu falei, falou, aí a gente pega. Palavra o vento leva, né? Então, assim, o relatório tá ali. Tá sinalizado para todo mundo, é documento e salva a gente de muita coisa, tá? Então, é super importante fazer o relatório. E feito isso, a gente carrega o relatório na pastinha do cliente sempre, né? Seguindo esse formato de organização. E envia o relatório, como eu falei, para todos os fornecedores, sempre cobrando o retorno. Caso não retorne, está dado como aceita por todo mundo. Feito isso, após a visita, a gente sempre tem também
uma reunião de alinhamento com a equipe de assessoria, tá? Para atualizar sobre a obra. Então, é sempre importante que quem foi fazer essa visita passe para o time de assessoria o que aconteceu, teve alguma intercorrência, não teve, ó, gente, tá tudo certo, tudo sob controle ou não, né? É mais difícil, né? Sempre tem alguma coisa, né? A gente sabe. Então, assim, sempre, ó, aconteceu isso aqui, tem aquilo lá, mas já tá tudo certo, já atualizei no controle, então é sempre importante que tudo seja atualizado para todo mundo estar na mesma página dentro da assessoria, porque é muito complicado, né, quando a gente tem um time de assessoria, quando não está centralizado em uma pessoa só, que com o tempo é natural que isso vai acontecendo, né, a gente vai ampliando o serviço, vai ampliando a equipe, às vezes uma pessoa combina uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e aí fica aquele disse-me-disse. Então, quando a gente se respalda desses documentos todos, faz as reuniões internas de alinhamento, todo mundo está sempre na mesma página. Então, independente de quem vai passar a mensagem, quem vai se comunicar com o fornecedor, tá todo mundo sabendo de tudo, tá? Feito isso na reunião de alinhamento, caso, né, tenha alguma alteração de projeto, a gente entende ali se essa alteração de projeto vai ser estética dentro do projeto, né, dentro do escritório. Então, aqui, ó, vou começar a falar agora, tá, gente, sobre esse looping aqui, que é o looping de alteração de projeto durante a obra. Porque a gente sabe que, como eu falei agora, quando a gente faz essa reunião de alinhamento com a equipe, às vezes a gente faz essa reunião e traz notícias, né, de tem um pilar aonde já tá toda a parte de infra de alguma coisa dentro do projeto. Acontece, esses Kinder Ovos, assim, que a gente brinca muito, que obra é Kinder Ovo, né? A gente nunca sabe se a surpresinha é boa ou ruim. Então, principalmente obra de reforma. Então, a gente sempre precisa alinhar isso com o time. Se, quando a gente estuda, se vai ter alteração de projeto, a primeira pergunta é: essa alteração de projeto, ela vai ser uma alteração estética? Ela vai impactar naquilo que o cliente aprovou lá atrás, aprovou o orçamento, aprovou tudo? Porque acontece, já aconteceu algumas vezes com a gente, de, infelizmente, a gente ter que alterar a estética do nosso projeto porque não dava para executar, porque quando quebrou, viu que não dava para executar. Se vai ter alteração estética dentro desse processo, é super importante aqui o nosso time de projeto fazer essas sugestões, tá? Antes mesmo da gente sinalizar para o cliente que vai ter uma intercorrência, o nosso time já está estudando essa intercorrência, quais são os impactos, quais vão ser as nossas sugestões para dentro do projeto diante daquela intercorrência, como, por exemplo, às vezes um pilar no meio do lugar, quando quebrou a parede, viu que tinha um pilar. E aí, depois de ter as sugestões, a gente valida essa alteração de projeto com o cliente. A gente sinaliza para o cliente que a gente vai verificar se teve alguma alteração de custo, né? Que seja para mais, para menos, porque a esse ponto, né? Muito provavelmente ele já até pagou o sinal de muita coisa, então a gente sempre faz essa sinalização para ele. E aí a gente sinaliza a necessidade de mudança do projeto para todos os fornecedores envolvidos, que seja para civil, marmoraria, marcenaria. Feito isso, a gente valida essa modificação com o fornecedor, só para ter certeza de que o que a gente sugeriu é factível, vai dar certo, é possível. Verifica nesse ponto também se vai ter alguma alteração de custo. Já aconteceu aqui das duas situações, de alterar para mais, porque a solução que agradou o cliente estaticamente onerava um pouquinho mais, e já aconteceu o contrário, da solução que o cliente gostou, ter uma redução ali do que tinha sido combinado em contrato, e aí isso é abatido da última parcela, enfim, eles combinam isso direitinho. Mas a gente valida isso com o fornecedor. Se a modificação não foi validada, volta para o time de projeto, aprova novamente com o cliente e volta aqui para baixo para validar com o fornecedor. Aí fica nesse looping. Caso o fornecedor valide, é possível sim, vai dar tudo certo com isso que vocês estão sugerindo, não tem nenhum problema. A gente sinaliza para o cliente essa alteração, que ela foi validada pelo fornecedor, e explica para ele se teve ou não custo aí, diferença de custo, tá? Do investimento que ele tinha feito. Se não teve nada de falar, ó, vai ficar elas por elas, tá tudo certo, ó, não, teve, vai ficar menos, então vocês vão ter um abatimento de X, ou não, vai ter que, né, validar e vai ter que botar um pouquinho mais pra gente poder seguir em frente. E aí o cliente tem a opção de aprovar ou não. Porque já aconteceu também, né? O cliente aprovou, achou lindo, quis aquela sugestão, mas quando ele viu que ia ter uma mudança de orçamento para mais, ele falou, não, peraí, vamos repensar aqui, não sei bem se eu quero, não. Então, caso o cliente não aprove, né, essa alteração de custo, a gente volta aqui para baixo, faz uma nova sugestão, né, para entender essa alteração de custo, por que não agradou e tudo mais, faz a nova alteração e volta para esse looping. Caso o cliente aprove, não, tudo certo, podemos seguir, tá tranquilo, a gente vem aqui para baixo, sai do looping e entra na atualização do cronograma de obra fornecedores, porque Deixa eu só fazer um complemento. Essa fase que a gente entra em contato com o cliente para explicar que teve uma modificação de projeto é o único momento que a gente envolve o cliente no problema da obra. Se a gente tiver problema com revestimento,
A gente tem aqui, né, como eu falei, todas as planilhas. Então, aqui eu falei algumas, aqui tem outras escritas. Checklist de visita técnica, né, que eu falei, os temáticos, a gente vai disponibilizar tudo isso. Memorial de concorrência orçamentária, cronograma de obra fornecedor, base de listagem de fornecedores, porque eu falei para vocês, né, que a gente puxa no momento de analisar quais vão ser os fornecedores para aquele projeto, a gente puxa de uma base, né? Não puxa da nossa cabeça. Então, a gente vai disponibilizar também toda essa base para vocês poderem preencher com os fornecedores de vocês, controle de compras, além, claro, do acesso às atualizações do curso por um ano. Tá? Isso, assim, é realmente todo o material que a gente utiliza aqui no escritório. A gente não tá, assim, escondendo nada de vocês. E essas planilhas, esses materiais fizeram muita diferença na nossa assessoria e na nossa entrega. Porque o cliente ver que ele tem tudo ali organizado é uma paz no coração. Então, além de tudo isso, a gente tem esses bônus exclusivos que, somados aqui, se a gente fosse vender cada um deles separadamente, passaria de R$ 4.000, tá, gente? Tudo isso que a gente vai dar aqui, porque realmente é muito, muito material, é muito conhecimento, é muita experiência, é muito método aqui dentro disso. E qual vai ser o custo do curso, então, né? Vocês devem estar aí se perguntando. O Assessorar que vai ter um custo de R$ 997. Esse vai ser o preço do Assessorar, tá? Mas, como essa é a nossa primeira turma, então vocês estão aqui, são muito especiais, porque vocês estão aqui no nascimento desse curso. Então, para essa primeira turma, quem entrar agora, vai investir só R$ 497, tá? E por que que a gente está fazendo isso? Porque vocês estão acreditando com a gente aí nesse projeto desde o início. Vocês são os pioneiros, fundadores dessa nova forma de fazer assessoria. A gente está disseminando o nosso método. Então, sim, isso merece uma condição especial. Mas eu realmente, assim, falo do fundo dos nossos corações que esse valor nunca mais vai se repetir, tá? Isso não é jogada de marketing, não é promessa falsa. Vocês mesmos vão ver quando vocês entrarem no Assessorar que por que não tem como a gente cobrar 497 por ele, porque ele é um material muito rico. A gente está realmente abrindo todos os nossos anos de processo de metodologia dentro desse curso. Então, uma coisa importante da gente falar é que as vagas vão ser limitadas dentro do curso. Por quê? Porque a gente quer conseguir dar uma atenção especial para essa primeira turma, para cada um de vocês. Então, não pretendemos deixar aí o carrinho aberto para sempre. Vai ser realmente vagas limitadas dentro dessa primeira turma. Então, se a essa altura você já tem certeza que o Assessorar que é para você, a gente vai disponibilizar agora um link de compra do curso no nosso grupo do WhatsApp, que quem entrou aqui pelo grupo já está no grupo do WhatsApp, mas a gente vai colocar aqui no chat também, tá? O link do curso para que vocês possam ir direto para a nossa página de vendas e comprar. E caso você ainda esteja em dúvida se o Assessorar que é ou não é para você, e se você deve mesmo investir no aprimoramento dessa assessoria, a gente vai abrir agora o espaço aqui para responder algumas perguntas rápidas, algumas dúvidas. A gente vai ler aqui também, que eu acho que alguém fez algumas perguntas aqui ao longo dessa nossa master de hoje, mas podem fazer perguntas não só sobre tudo que a gente falou do mapeamento, mas também sobre o próprio curso, né? Se vocês tiverem dúvidas do que vai ter, o que não vai ter, então vocês podem perguntar aqui, eu vou abrir o espaço para isso. E aproveitem para me contar também se gostaram muito, né? Ficou alguma coisa não ficou clara dentro desse processo que vocês gostariam de saber, podem mandar por aqui. Cadê o link? Vou mandar aqui. Peraí. Cadê o chat? Ai, não posso Ai, Ju. Vocês ensinam como vender assessoria? Sim. A gente tem uma aula, né, que a gente chamou, inclusive, de reunião de propósito, ponto de conversão, que eu considero, inclusive, um grande highlight aí do curso. Até falei, né, quando a gente, inclusive, desenhou essa aula, escreveu o roteiro dela, eu falei, cara, essa aula aqui tá valendo o curso inteiro, porque eu considero que hoje um dos nossos grandes pontos de venda estão na forma que a gente vende a nossa assessoria, sabe? Porque ela, de fato, ela é um serviço caro aqui dentro do escritório. Ela, inclusive, para vocês terem um balizamento, tá? Hoje em dia, as nossas assessorias, elas têm basicamente o mesmo custo do nosso projeto de arquitetura. Então, realmente, assim, é um serviço que tem um valor de investimento maior, mas a gente precisa saber vender, né? Para o cliente conseguir entender o valor, para o cliente conseguir entender que ele precisa disso. E é muito importante, né, que isso aconteça para de fato a gente conseguir converter. Então, a ideia é que quando o cliente chega lá no valor, como a Ju falou, o cliente falou para a gente nem vendeu a assessoria para ele, só ele já tá assim, gente, eu preciso da assessoria, não tem condição nenhuma da gente não fazer assessoria com vocês. Já mandou aqui? Vamos mandar aqui. Pode mandar.
E não tem condição nenhuma da gente não fazer assessoria com vocês. A gente precisa disso, né? Não me vejo Então, fazendo. Essa frase foi excelente. Não me vejo fazendo a obra sem assessoria. Eu não quero lidar com o fornecedor, eu não quero fazer orçamento. Eu só quero entrar na minha casa para deitar na minha cama. Ele estava ainda negociando o projeto, mas ele falou assim: a assessoria é uma coisa que eu já sei que eu quero. Então, assim, a obra dele, gente, é 2027. Então, assim, não apresentei valor, só expliquei o serviço. E ele já viu que ele precisa. sim. Então, a assessoria, ela agrega valor, inclusive na venda do seu projeto, porque o cliente saber que você vai fazer o projeto e garantir que aquilo seja executado de forma tranquila para ele, gente, não tem preço. Ninguém, e isso é uma verdade, ninguém quer passar pelo processo de obra. É. Nenhum cliente quer passar pelo processo de obra. Porque é isso, obra vai dar problema? Vai dar problema. O que a gente faz aqui é ter algo estruturado, organizado, que a gente tem assim, impacto muito mínimos durante a obra. Tem assim, apareceu um pilar onde ninguém imaginava, porque a gente ainda não está com olho de raio-x. Mas de resto, é incrível, assim, como os processos, eles deixam a obra leve, deixam os fornecedores tranquilos. Inclusive, assim, as obras que a gente participa, que a gente faz assessoria, os fornecedores, eles entram numa sinergia tão bacana que já tem fornecedor meu fazendo obra que eu nem fiz o projeto. Eu falei assim, gente, mas vocês estão indo para onde? Não, porque a gente já fez amizade aqui, a gente já está acostumado a trabalhar juntos, a gente fechou outro projeto juntos, e um vai puxando o outro, assim. Então, é muito legal ver como que a obra ela fica no equilíbrio, como tudo vai dando certo nesses Sim, processos. é muito legal. A Ju fez uma pergunta aqui, ó. Vocês fazem obra de reforma com cliente morando? Fala sobre isso. Então, gente, como o cliente mora, a gente já fez, mas a gente evita. Inclusive, a gente tem fornecedores que não trabalham com cliente morando junto. Por quê? Quando a gente faz, primeira coisa que a gente deixa claro para o cliente é que o tempo de obra dele vai ser um tempo muito diferente. Porque atrapalha o andamento da civil, porque eles têm que parar mais cedo para limpar, porque às vezes o cliente trabalha em home, tem uma reunião, tudo tem que parar. Então, é um processo de obra que ele acaba ficando complicado e a gente já trabalha a cabeça do cliente para saber que, assim, você vivenciar e morar num canteiro de obra, você vai ficar primeiro vendo todos os processos da obra. E tem coisas que o cliente não vai entender. Porque, assim, quando ele começa a ver instalação, quebrando tudo, ele fica assim, mas é isso mesmo? Mas é isso mesmo? Mas tá quebrando isso aqui. Gente, é isso mesmo. Vai quebrar, vai consertar. Calma, os acabamentos vão chegar. Essa fase demora. Então, é um pouco mais complicado, tá? A gente tenta evitar. E, assim, até uma cliente nossa há pouco tempo, ela estava morando no apartamento. Aí eu conversei com ela e falei assim: você vai realmente morar no apartamento? Não tem a sua obra, ela é até uma obra rápida, uma obra de 2 meses. Não tem como você ficar na casa de um parente. Aí eu expliquei tudo que ela ia passar. Por conta disso, por conta de poeira, por conta de sujeira, porque você vai ter muita gente entrando na sua casa e você vai perder sua privacidade, você não vai conseguir trabalhar em home. Fui pensando pra ela. No final, ela falou assim: Ju, falei, fala. Ela, ai, vou bem alugar um hotel. O cronograma de obra vai dar certinho? Eu falei, vai. Se tiver alguma intercorrência, a gente avisa. Gente, a gente entregou ainda a obra com 2 semanas antecipada para ela. Ficou super feliz que ela não precisou renovar. Que ela até veio antes para casa, não precisou pagar mais 2 meses de hotel. Então, assim, Eu acho tem que que a explicar assessoria, tudo, e a sabe? assessoria ela vem muito nessa pegada mesmo, assim, que é com tudo isso que a gente cria, toda essa metodologia, é sempre surpreender positivamente o cliente, né? Eu acho que quando a gente estrutura tudo isso de uma forma muito bacana, de uma forma muito organizada, a gente sempre consegue trazer essas surpresas positivas. Eu acho que é por isso que o nosso cliente chega lá no final com uma experiência muito positiva, porque ele foi positivamente surpreendido diversas vezes, né, ao longo desse processo. Então, isso é muito legal, muito legal. Eu vi que aqui alguém perguntou, ó, vocês falam como orçar pela assessoria? Sim, teremos uma aula bônus da Aline. Inclusive, já vi que vários de vocês compraram. Estou muito animada para ter vocês no nosso curso. Tem mais alguma E tem pergunta? mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês cobram assessoria por mês? Olha, tem várias formas da gente cobrar assessoria, tá? E isso depende muito. A gente vai ter uma aula, inclusive, né, que fala sobre as formas de se cobrar assessoria. E a gente nela vai falar diversas formas que a gente vê de cobrar essa assessoria, porque depende muito de diversos aspectos. Então, seria uma outra masterclass aqui só para falar de maneira de cobrar, de precificação. Então, a gente vai contar com a Aline maravilhosa para poder, de fato, ensinar essa precificação e depois a gente vai trazer também a aplicação dessa precificação de formas diferentes aí
associadas, claro, à nossa reunião de proposta e como fazer isso ser vendido de forma mais que o cliente nem sente, gente. A gente foca tanto na dor do cliente durante essa reunião que ele chega no final e fala: Meu Deus, quanto que é? Tô pagando aí para poder não passar por nada disso que vocês me relataram. E de fato, né? Assim como vocês aí devem ter diversas histórias que aconteceram ao longo dos anos de trajetória de vocês, de situações, né, que vocês passaram. Então, assim, isso, gente, a gente sempre brinca que os BOs que a gente passa, pelo menos nos sirvam de benefício para vender mais assessoria. Então, assim, a gente tem que fazer do limão uma caipirinha, né? Não é nem uma limonada. Então, é muito bom. E no curso, sim, a gente disponibiliza as planilhas, os cronogramas, tudo isso que a gente foi falando aqui. Tem vários outros conteúdos, como eu falei, que a gente vai disponibilizar também para vocês lá, editável para vocês poderem aplicar. Então tá muito completo, assim. A gente realmente demorou para lançar esse curso, né? Muita gente estava pedindo, mas a gente queria realmente trazer algo bem bacana, bem Bem consolidado, bem completo para rico para vocês. Então é isso. Acho que deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Os BOs ajudam muito a vender, com Com certeza. certeza. Ai, gente, elas arrasam na venda. Gente, vocês são maravilhosos. Estou amando. E é isso, né, gente? Eu acho que quando a gente fala de assessoria, a gente vincula muito o problema, né? Então, assim, pode ser leve. A gente faz ser leve. É sobre isso. Eu acho que faz parte. E vamos lá, gente. Eu acho que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Se tiver, agora é a hora. Perguntem aí. Sinceramente, achei que o curso seria uns 2K. Aí, ó. Tá vendo, ó? Já vou aumentar para a próxima turma. Gente, e esse valor de 497 É só realmente para é só para mesmo a que primeira tá aqui. turma. Só para a primeira turma mesmo, porque a gente sabe que tá de graça pelo tanto que vocês vão ganhar, gente, lucrando aí com assessoria e se profissionalizando mais, né? No acompanhamento de obra, que eu acho que é isso que importa. A gente fica brincando muito, né? Alguém tem que quebrar a cabeça aí por muito tempo para que outros profissionais possam não quebrar a cabeça depois. Então, fomos nós, as cobaias de quebrar a cabeça aí para agora trazer um método muito incrível para vocês, para que vocês possam usufruir. Então, gente, que bom, só do pouco que eu vi de você já me ajudou muito durante esses anos de mentoria. Que delícia, bom. eu fico muito feliz. É muito bom compartilhar essa experiência e também esse serviço que Isso aí. tanto agrega valor aqui no escritório. Bom, gente, então vocês já têm o link aqui, o link tá no grupo também. Chegamos ao final da nossa aula, então não fique enrolando aí para investir no seu próprio crescimento. As vagas são limitadas, como eu falei. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade incrível de lançamento do curso, agora é a hora. A gente espera que vocês tenham aí aproveitado muito essa live, tido muitos insights, porque eu acho que isso é o mais bacana, né? De quando a gente vê algum conteúdo, alguma masterclass e a gente ter diversos insights. Eu gosto quando a gente saca aquela cabeça assim, querendo colocar tudo em prática, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, para refletir aí, né, sobre a forma, os serviços que vocês estão ofertando, o que faz sentido, o que não faz sentido, a gente já está muito animado para ter vocês e ajudar a construir aí do zero ou transformar aí por completo a assessoria de vocês de forma eficiente e lucrativa. A gente agora vai se ver dentro do curso, então, né, gente? Juíza, para mim, que já faço assessoria e tem esses processos alinhados, mas sempre acho que podemos melhorar. Vocês acham que podem agregar mais? Acho que sim, Com Cá, certeza. com certeza. Porque eu acho que, principalmente, como a gente estava falando aqui, não sei que horas você entrou, se você viu todo o mapeamento, né? Mas o que eu acho muito importante da parte de assessoria é que uma coisa está ligada na outra. Às vezes a gente não fazer algo dentro desse processo como um todo, não ter os materiais que a gente vai fornecer todos para vocês dentro do curso, para que você consiga amarrar de ponta a ponta e agregar valor, né? E você particularmente, eu sei, né, o tanto que você sempre fala sobre isso, né, do cliente conseguir ver ali do valor dentro da tua assessoria, que você gostaria que ele realmente quisesse pagar mundos e fundos ali dentro da assessoria. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente fala muito no curso, inclusive, eu sempre bato nessa tecla, né, do tanto que é importante o cliente ver valor, porque lá na reunião de proposta, a maneira que você vai vender esse serviço para ele, a forma que você vai combinar tudo com ele, vai guiar todo o resto. Então, você mostrar o tempo todo que você tem controle, que você tem assertividade, que você tem tudo organizado, que você tem tudo monitorado, que a tua equipe está ciente, né? Que você está a par de tudo, isso vai dando autoridade para o cliente. Então, aquelas situações do cliente ficar tipo, ah, mas não sei o quê. Ah, mas será que você pode isso? Ah, não sei o que é aquilo. Esses reme-remes, né, que a gente fala que vão acontecendo ao longo de um processo de assessoria, a gente não passa. Hoje em dia a gente não passa, posso te dizer com muita tranquilidade. Para mim, hoje em dia, ó, saber dizer o não que tem que dizer para o cliente, isso é uma coisa que é construída.
ao longo desse processo de metodologia, né, que a gente desenvolveu. Então é um combo, assim, né? Não conseguiria dizer assim, faz isso aqui dentro da assessoria que isso aqui vai resolver. Realmente é uma metodologia. E por a gente seguir ela de maneira fiel, hoje, de ponta a ponta, é que a gente tem os resultados que a gente tem. Então, com certeza, assim, o objetivo é esse. Que vocês aprimorem e consigam lucrar mais e vender melhor. Show? Deixa o Vão som. disponibilizar Masterclass dentro do curso? Sim. Sim. A gente botou para gravar justamente por isso. A gente vai ter uma aula de mapeamento de processos, e como a gente detalhou ele muito detalhado aqui, para quem comprar o curso vai estar disponibilizado lá dentro, todo esse mapeamento que a gente trouxe aqui hoje, tá? A live vai estar no curso, perguntaram de novo. Sim, Sim. vai estar disponível sim. Isso é sonho, é realidade, Eric, é realidade, porque eu já tô, ó, contando, hein? Vou te mandar mensagem, falar, e aí? E aí? Quero saber. Então, até quando esse valor? A gente não colocou data, tá? Esse valor vai ser para a primeira turma. A partir do momento que a gente fechar a primeira turma, a gente vai encerrar e aí já vai ser um novo valor quando a gente relançar, que ainda não tem data de relançamento, tá? Mas não tem uma data específica, não. Vai ser até o momento que fechar a primeira turma. Tá bem? E acho que é isso. Louca pela assessoria online. Gente, isso é maravilhoso, né? Assessoria online é tudo, assim. É claro que para a gente migrar para assessoria online, primeiro a gente precisou se firmar muito bem dentro da nossa metodologia, construir ela funcionando, rodando 360 perfeito, né? Aí a gente foi ampliando, fazendo por fora. E hoje, até sempre começa, tá, gente? Quando eu apresento uma proposta para um cliente, já um spoiler. Sempre falo assim: olha, a única diferença para nós, do cliente que mora no Rio de Janeiro, do cliente que mora na Arábia Saudita, é o país, é o endereço, porque de resto, a metodologia, vocês vão ver, quando vocês fizerem, vocês vão ver, que vou ficar assim aqui, ó, vocês vão ver, mas vocês vão ver. Quando vocês fizerem, vocês vão entender o porquê que tudo é tão amarrado que não importa onde é o projeto, vai rodar igual, tá? Então, é isso, gente. Fico feliz demais também de ter vocês aqui. Vocês fazem parte de tudo isso, desse crescimento. E é isso. Então, temos mais nenhuma dúvida. Então, vamos nos despedir de vocês, né? Foi maravilhoso. Mais uma Gente, vez, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que já tá tarde, mas é que realmente esses processos a gente sabe que vai ajudar vocês e contribuir com certeza aí no crescimento do escritório de vocês. E bora lucrar, gente. Que Bora a gente vai lucrar. Estamos ansiosos para ver todo mundo assim, ó, tendo feedbacks incríveis de assessoria e ganhando muito, faturando muito, tá bom? Um beijo grande. gente. Boa Boa noite. noite para vocês e até o curso.